A Prefeitura do Recife, ontem, teve a aprovação da Câmara de Vereadores, da esmagadora maioria dos vereadores, para tirar mais um empréstimo, mais 200 milhões de reais. Com esse empréstimo chega a quanto? 3 bilhões e quanto, Felipe? 3 bilhões e 700, em média. 3 bilhões, eu achei que era 3 bilhões e 400. Vai para 3 bilhões e 700 milhões, em média. Só de empréstimo. Só de empréstimo. E um dinheiro que você não está vendo na rua. A não ser que você ache que se gasta 3 bilhões e 700 para um carnaval, passinho e pintando rua. Conta para mim, Débora acompanhou também, mas Felipe, conta para mim como é que foi esse processo lá na Câmara, não só o de ontem, mas como é que começaram esses empréstimos, qual é a justificativa, ele diz que vai aplicar em quê? Conta aí, Eduardo, Felipe. primeiro prazer estar aqui com você. Eu já devia essa visita. Devia, É verdade. O nosso hoje. Na verdade, tem sido comum lá na Câmara a gente votar empréstimos solicitados pela Prefeitura. Há poucas semanas, eu acho que você trouxe aqui no seu programa, nós aprovamos um empréstimo de 580 milhões de reais. E o que é mais absurdo, Eduardo, é que o pedido, que a gente chama de PLE, um projeto de lei do Executivo, esse pedido, ele chega sem nenhuma justificativa. O que é importante? Só para trazer um adendo, eu trouxe aqui esse meu projeto de lei, Eduardo. O do 580 De milhões, 580 milhões. Uma folha. Eu queria perguntar, quem está em casa, primeiramente, bom dia. Esse é o projeto todo. Esse aqui é o projeto todo. Tu já tirou algum empréstimo com uma folha? Obrigado. É brincadeira, né? Ó, esse foi o projeto que foi enviado para a Câmara de Vereadores para aprovar 580 milhões de empréstimo. Uma folha. Uma folha incompleta, né, Débora? Perfeito. É, incompleta. Uma folha incompleta. Então tá aí a imagem. Felipe, continua, Felipe. Então, e aí o que acontece? Esse projeto chega, esse descritivo que foi trazido aí pela Débora, ele chega na casa e é posto em votação em tempo recorde. Em 24 horas, a gente vota esse projeto. Para vocês entenderem um trâmite, aí você falava desse processo legislativo, o Poder Executivo, no caso o prefeito, o governador, o presidente, ele tem essa autonomia, esse direito, essa prerrogativa de encaminhar para o Poder Legislativo um projeto de lei. A Câmara recebe, aprecia, existe o âmbito das comissões, essas comissões emitem um parecer aprovando ou reprovando, sugerindo emendas aditivas, modificativas, o que for, e depois isso vem para plenário para que seja votado. Depois de votado, segue para que o prefeito, o governador, o presidente sancione. Ele vetando, isso volta também para o Poder Legislativo para a gente aprovar ou reprovar o veto, que é o que você acabou de exemplificar que aconteceu no caso do aborto, etc, etc. Nesse caso, o prefeito manda esse PLE solicitando 580 milhões, chega na casa e eles pedem dispensa de prazo. Existe um prazo regimental para que cada parlamentar, Eduardo, Débora, possa avaliar o projeto em questão. Por quê? Porque é muito comum vir projeto com jabuti. O que é um jabuti? Explica o que você Eu vou abrir exatamente um parêntese para isso. Ontem, vou voltar já para os 580 milhões, até para a gente não confundir o povo, tá? Ontem nós aprovamos mais um, né, Débora, lá de 200 milhões. Isso. Antes disso, e até a Débora estava presente e acompanhou, nós tivemos um projeto de lei que criava um programa, Eduardo, de vacinação para crianças e adolescentes, ali um trabalho importante, que inclusive a gente apoia, obviamente, e que seria realizado dentro das unidades escolares. Perfeito. O que é o jabuti? É que existia lá o artigo 9º, criando 48 vagas de emprego. Algumas delas com um valor de salário de R$9.000. É o jabuti. O jabuti é uma casca de banana no meio de uma coisa. É aquela cláusulazinha no meio de um projeto gigante, bonito, vistoso, mas que na verdade está acabando com o erário público. E normalmente aí, o que acontece? Eles colocam isso aí, né, Felipe, dentro de um projeto que a população não vai discutir. Quem é que vai discutir a vacinação de criança? Ninguém vai discutir. Todo mundo é a favor de um projeto desse. Aí vai dizer e que aí, no meio... meu prefeito é arretado. Isso. E aí, no meio disso aí,
ele coloca essa casca de banana, que É o jabuti. dentro do meio político se diz jabuti, para que quando foi o caso de Felipe lá, se levantou e disse, olha, eu quero discutir esse projeto. E aí foi lá na tribuna, tô falando aqui para ele não parecer que ele que tá se defendendo, tava lá, né, onde tem uma área pública. Para quem não sabe, tem uma área pública, gente, onde qualquer pessoa pode acessar e ver as discussões que estão sendo feitas ali da cidade. Eu estava nessa área. E ali, quando o Felipe se levantou para questionar e fez muito bem a fala dele, explicou e trouxe os argumentos, né, mostrando que além da vacinação teria essas 50 vagas em ano eleitoral, que a gente sabe que, minha gente, ninguém é besta aqui, a gente sabe que ano eleitoral a turma troca voto por qualquer coisa. Boa. Né? Então, Isso aí. a gente precisa questionar 50 vagas, 50 cargos criados no meio de uma lei dessa, entende? Então, quando o Felipe fez essa colocação, a oposição se levanta, aí traz aquele questionamento dizendo, você da oposição não tá querendo que as crianças vacinem e tudo mais, e leva a discussão para esse lado aí, quando na verdade o que a gente estava discutindo não é a vacinação é boa e todo mundo é a favor disso. O que a gente estava discutindo ali era o caso de realmente esses 50 cargos públicos que iriam ser criados. Pois é, e o que acontece é que Débora acompanhou, e aí existe uma organização dos vereadores que são chamados vereadores de situação para poder contra-argumentar. Sim. Então a gente vai para discutir, sobe e discute, obviamente, que a máquina pública está extremamente inchada, né, Eduardo? E que ali está sendo investido dinheiro seu, dela, meu, pagador de imposto. Enfim, essas vagas são vagas administrativas. E aí um dos vereadores sobe exatamente, não, tem que contratar mais, tem que ter enfermeiro, tem que ter médico. Enfermeiro, médico concursado, profissional concursado. É isso que a gente precisa batalhar e brigar. Boa. Ali o que eles estão trabalhando, a Prefeitura da cidade do Recife está trabalhando para ampliar o número de vagas e conseguiu, obviamente foi aprovado. A gente costuma dizer que a Câmara termina sendo o puxadinho da Prefeitura, porque o projeto que chega do prefeito passa na íntegra. Ele foi aprovado, vagas comissionadas. E aí é simples, Eduardo, de a gente avaliar. Quem são as pessoas que vão trabalhar nessas vagas? É o primo, é o amigo do prefeito ou é o inimigo dele? Sim. Então, hoje na política existe muito essa prerrogativa de se criar uma estrutura de, digamos assim, abençoar a vida de alguém com trabalho, porque obviamente aquela família leva dignidade para sua casa, mas ali se cria um vínculo, se cria a relação humana, a relação de gratidão. Então, Na verdade, o foco não é nem abençoar aquela família com o trabalho. O foco aí é construir relacionamento. Isso. Né? É aquela história de, tô aqui te dando um negócio, me ajuda aqui do outro lado também. É aquela coisa, né? E aí, Eduardo, o projeto é aprovado. Então, nós deixamos claro, né, Débora, que votamos a favor do projeto de um modo geral, mas contra a criação. Então, eu pedi um destaque desse artigo e a gente vota o destaque para remover esse artigo do projeto. E, obviamente, a gente perde, mas a gente traz à tona tudo isso. E aí, voltando, Eduardo, e aí, Débora, você vai contribuindo, por favor. A gente vota os 580 milhões num prazo de 24 horas. E o pior de tudo, Eduardo, é que não se descreve o objetivo, o propósito de se fazer uso. O que vai... Esse dinheiro serve para quê? Aqui tá dizendo que é para amortizar uma dívida. Pronto. Aí o que acontece? Dívida, né? Exatamente. Sobe um vereador que é o líder do PSB e vai discursar. Eu peço para discutir, porque se eu não peço para discutir, o projeto ia passar com voto contrário e nada ia vir à tona, né? Oposição, então a gente vai discutir até para evidenciar isso para a imprensa, para o povo do Recife que nos elegeram. O que acontece nesse momento? Eu subo para discutir e questiono exatamente o descritivo, veja, a explicação, a transparência, para onde o recurso público vai, de que forma vai ser aplicado, porque é uma coisa boa na teoria, concordo comigo. Se eu estou contraindo um empréstimo para poder reduzir os juros, ou seja, economizar dinheiro para o erário, perfeito. Cadê os empréstimos? Quais são? Quais são as taxas de juros? Exato. Cadê a obrigatoriedade de pagar aqueles empréstimos? O que a gente dá, na verdade, Eduardo, e sempre deu na Câmara, e é sempre essa revolta,
a gente dá um cheque em branco para o prefeito. Sim. Porque não se descreve nos projetos, nos pedidos de empréstimo, aonde os recursos vão ser aplicados. E outra, você garante que todos esses vereadores que estão lá, que têm entendimento desse projeto, vão estar na próxima legislatura? Que legado a gente está deixando para as próximas gestões? Sim. Quem vai fiscalizar isso lá? É muito dinheiro, Eduardo. Estamos falando de mais de 3 bilhões de reais. Meu irmão. Nesse documento que Débora trouxe aqui, que é dos 580 milhões, inclusive o artigo 5º aqui, tá maravilhoso, que tá aqui, ó. Fica o chefe do Poder Executivo, que vocês sabem que é o prefeito, autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito autorizado. Ou seja, se esses 580 milhões gerarem um custo a mais, ele já está autorizado aqui a contratar mais dinheiro. Exatamente. Agora vem cá. E a gente achou que tinha parado por aqui, estamos à véspera da eleição, ontem aprovamos mais. Mais 200. Mais 200. Mais 200. E antes tinha tido mais 200. Já Em, também. Na verdade- em menos de 30 dias, Eduardo. Porque Isso. esse aqui foi dia 30 de abril, me lembro muito bem. Sim. Foi quando foi aprovado. Que no outro dia foi o dia 1º de maio. E agora, menos de um mês depois, mais 200 milhões. Quer dizer, a gente endivida o município em quase R$1 bilhão em menos de 30 dias. Em ano eleitoral. E uma coisa importante, Débora, porque ontem, novamente, a gente discutiu o projeto. Vereador, o senhor critica, o senhor esculhamba de todo jeito, bota gosto ruim. Se você pegar esse novo projeto, deveria até ter trazido, mas o pessoal depois pode consultar. Ele descreve de maneira macro, de maneira lúdica, a palavra é essa, de maneira lúdica, onde o recurso vai ser aplicado. Porque diz assim, vai ser aplicado em saneamento, em contenção de encostas, e, enfim, de forma lúdica, de forma macro, se descreve assim, eu vou investir nisso. Mas nisso o quê? Que rua vai ser asfaltada? Boa, Assim, é. qual é o saneamento de que área? Isso. Qual o percentual que calçada? Veja, quando a gente fala de calçada hoje, Eduardo, nós já pegamos inúmeras calçadas que não precisavam de manutenção nenhuma dos caras A arrancando. jaqueira mesmo ali, Pronto. pelo amor de Deus. E aí você vê que o que se faz é o que você falou, é um escárnio com dinheiro público, um absurdo. Ontem aprovamos mais 200 milhões. Eu trouxe aqui, Eduardo. Aprovamos não, tiro o aprovamos, porque você eu não votei aprovou. contra, eu votei contra. É. Aliás, vamos lá. Deixa eu só retroceder. Veja se eu estou errado. Ano passado houve a aprovação de um empréstimo para o Recife de 2 bilhões de reais. Ele foi para os Estados Unidos e tal. Né? Isso. Tá. Empréstimo feito. Aí o próximo empréstimo feito foi o do 580 ou teve algum antes? 56 milhões Caixa Econômica, 100 milhões na Caixa Econômica de novo, PLE 46, 34 milhões, PLE 49, 210 milhões, PLE 56 de 2023, 200 milhões, depois mais 500 milhões, agora mais 200 milhões, os 2 bilhões para os Estados Unidos. Ou seja, se a gente tivesse numa corrida aqui de 100 metros, a cada 10 metros é um empréstimo para aprovar, Eduardo. O tempo todo chega empréstimo para ser aprovado. E o pior é aquilo que você falou. É a gente ver a saúde capengando, é a gente ver as pessoas em situação de rua a cada dia aumentando, é a gente ver habitacionais, como eu tive a oportunidade de fiscalizar, de vistoriar, como o do Arruda, um bloco inteiro prestes a cair. Aí a prefeitura... É o Zeferino Agra, se eu não me engano. Isso. A prefeitura arranca as famílias de lá e tinha que tirar realmente, porque não vai deixar a pessoa correr risco de vida. Mas arranca e deixa lá. Pois é, aí não estabelece prazo para essas famílias voltarem, não estabelece prazo de manutenção e o pior, dá um auxílio aluguel para aquelas famílias 300 reais, de 300 reais. Um absurdo. Então, assim, quando você olha para a realidade do Recife, segundo pior trânsito do país, hoje, Eduardo, nós somos a capital do país onde os pobres são mais pobres. É a maior desigualdade, Isso. né? Pois é. Nós passamos o maior Maranhão, bicho. Exatamente. É absurdo isso. Agora, ô Felipe... Maior aí índice de desemprego, é a pior cidade para se empreender. Violência difícil. lá em cima Violência, também. Difícil. 28ª cidade mais violenta, não é do Brasil não, viu, do gente? mundo. É do mundo. Então isso a gente vê gente, o marketing, eu pegar meu telefone aqui, gravar e dizer uma coisa pra você, é uma história. Mas Aquela câmera ali, você fala pro público, aquela ali, e eu procurando. Aqui é moderno. Rapaz, o negócio é top aqui, viu, gente? Vocês precisam conhecer. Mas, gente, a gente pegar o celular e gravar o que quer e falar o que quer, todo mundo faz. Agora, número não mente. Número não mente. E a gente tem
quando vai se fazer as pesquisas sérias, Recife sempre desponta aí com os piores índices. A pior cidade de desemprego, tá Recife lá. Eu estava dando uma pesquisada antes de chegar aqui, que a gente tem dados, aí vai dizer, não, porque o Brasil está em crise, que o mundo está em crise, beleza. Estamos. Mas existem cidades no Brasil que fizeram uma comparação entre dados de 2023 e dados de 2024 que diminuíram suas taxas de desemprego. Aí quando você vai para Recife, Recife e Amapá, uma região extremamente pobre, né? Recife, uma capital que muitas vezes nós somos chamados da capital do Nordeste, né? Tínhamos esse título, eu acho que a gente não é mais. A gente já está muito atrás de capitais como Maceió, como João Pessoa. Então, a gente vai vendo, minha gente, os números, as pesquisas, quando o Recife sai, sempre nos últimos lugares. Como é que o marketing do prefeito diz que Recife melhorou o índice de desemprego? Aí vem um dado de uma pesquisa uma pesquisa que não tem fim eleitoral, não é ligada a marketing de ninguém, pesquisas que são apartidárias, e diz que o Recife está em uma das últimas capitais que mais tem gente desempregado. Aí você vai acreditar em quem? Em números, em fatos ou no marketing do prefeito? Sabe? Eu acho que é importante a gente pontuar essa coisa, porque existe uma mentira, sabe, Eduardo, muito grande. É o Recife do Instagram. A gente vive hoje em Nárnia. Nárnia é o Instagram. O que é o Instagram? O Recife é massa, né? Eita, inaugurei uma obra no centro. Como você vai ver, é um lance de escadaria de 10 metros. Isso. Fiz uma obra numa contenção de encosta. Como você vai ver, são 10 metros de contenção só. O resto do morro todinho tá lá. É isso. Só que quem vai lá checar, né, Felipe, consegue ver isso. A maioria do público não vai lá checar. É muito importante a gente esclarecer. Eu quero trazer sempre vocês aqui, vereadores e tal, para explicar uma coisa que muito me questionam, Felipe. Você que tá de mandato. Certo. Aí o vereador tem que fiscalizar. E por que ele não barrou esse empréstimo? Felipe, explica aí. Então, nós vivemos num país, numa sociedade democrática que vale a decisão da maioria. Então, como você bem colocou, apenas 4 vereadores votaram contrário ao empréstimo. Inclusive, está aqui o projeto, Eduardo, se você me permite, ele diz assim, eixo A, desenvolvimento de infraestrutura urbana e espaço de interesse público. Eixo B, melhoria do saneamento, drenagem e urbanização na área do Recife. Eixo C, melhoria do sistema viário. Recife é o segundo pior trânsito do país. Tudo macro. Tudo muito macro e não se estabelece de que forma esse investimento vai ser aplicado. Por que eu chamo de cheque em branco? Por causa disso. Porque a Câmara Municipal libera o empréstimo para a Prefeitura e você fica sem saber aonde o recurso vai ser aplicado. Você não tem nem como fiscalizar. Exatamente. Resultado disso tudo, da falta da fiscalização, da falta do compromisso do prefeito em fazer a diferença na nossa cidade, na vida das pessoas. Você falava uma coisa interessante, cidades sustentáveis. Nós temos um dado aqui que coloca Recife como a segunda pior capital em desigualdade social do país. É isso mesmo. Quando a gente olha para os pontos de alagamento, e você sabe, Recife não suporta 2 minutos de chuva. Não precisa chover não, basta a maré subir. Entende? Quando a maré sobe, Eduardo, aí é uma coisa impressionante, eu tive lá no bairro de Afogados, do Jiquiá, brota água na casa do povo. Não precisa ser dia de chuva não. Sol forte no Recife. E olha que Afogados tem um dos piores saneamentos da cidade. A gente tem mais de 50% da cidade não saneada. Nós somos uma das piores cidades do país. E detalhe, tem uma coisa, Débora, que você falou, que aí sim nós somos grandes, viu? O nosso índice é o pipoco desse daí, como chama, que é em pagar imposto. Sim. O povo da cidade do Recife, o recifense, é o maior pagador de imposto entre todas as capitais do Nordeste. Tu tem de cabeça os impostos? Arrecada, não, é uma coisa absurda, mas dá em média R$ 1.700 pagos em impostos por recifense. Mas digo assim, de nome de imposto, vamos lá, vamos lembrar. IPTU, o municipal, IPTU, né? ISS, IPTU, já é são o impostos. teto, né, que se paga. Isso. Se você for para Olinda, lá eu acho que o percentual é de 2%, 3%. Aí, Sim. inclusive, as pessoas, o que é que fazem? Abrem empresas de prestação Olinda. de serviço em Olinda, porque é um Sim. imposto absurdo. Exatamente. Uma arrecadação altíssima e a gente ainda colocando dentro dos cofres públicos aí mais de 3 bilhões de reais. E o pior, Eduardo, que aí se incomoda, bicho. Eu sou bem tranquilo, né? É preciso ser bem tranquilo.
Mas quando Você sobe é um homem ali- de Deus, olha É aí. verdade, é verdade. Vá. Veja, o próprio Cristo, na hora que estavam fazendo o comércio ali, Eu sempre digo isso. ele se indignou, o zelo pela casa do Pai o consumiu naquele momento. E às vezes a gente se consome às vezes com a forma como a coisa é realizada, com a falta de compromisso, da coisa feita com relaxamento mesmo. Passa uma boiada e os caras não têm preocupação. É rolo compressor, Eduardo, isso é a Deixa eu verdade. trocar em miúdos aqui, rapidinho. Nessa votação agora, só 4 vereadores votaram contra. Deixa eu ver se eu me lembro. Você, Felipe Alecrim, Isso. Paulo Muniz. Paulo Muniz, Agora me lembro que a gente fez. Michele Collins, Michele Collins E o e líder da Alcides oposição. Cardoso. Alcides Cardoso. Alcides Cardoso. Alcides Cardoso, PL, Michele Collins, PP, PP. PP, Paulo Muniz, PL, PL, e Felipe Alecrim do Novo. Partido Novo. Só quem foi brigar lá na frente foi você ou os 4 foram brigar? Ele Na é Alcides verdade, também, né? eu discuti, Alcides discutiu, porque lá, só para você entender, e o nosso público entender também, Eduardo, Michele também. nós pedimos para discutir, existem os momentos de aparte. Certo. E ali existe um embate, que é a troca de ideias. Tá. E aí existe sempre um trabalho, né, da oposição à situação, e a situação principalmente. Então, quando um deles sobe, já ficam os 5 na fila de aparte para impedir que a gente vá para o debate. Isso. Então a gente pede para discutir, fala, e a gente abre para eles virem conversar mesmo, que é importante a gente poder debater e questionar. Mas o fato é que a gente chama de rolo compressor, por quê? Porque passa tudo, que chega do prefeito, não existe espaço para Por que discussão. passar É isso. tudo? Porque a maioria dos vereadores da Câmara Municipal estão na base do prefeito. É porque ele é vereador, ele não pode dizer não, mas eu não sou ainda não, viu, minha gente? Eu digo, a Câmara de Vereadores do Recife é um puxadinho da prefeitura. Chega batendo? Não, tem que ser assim. Tem que ser, a gente tem que dar nome aos bois. Não, e outra coisa, é isso que eu queria que a gente falasse nisso para o público entender. Vejam bem. O único jeito da gente mudar, vamos falar de Recife, tá? Mudar o Recife é fazendo a faxina. Isso. Fazer a faxina é difícil? Não. Vote em outro prefeito, que não seja o que está aí, e faça uma limpa na Câmara de Vereadores. Nós temos uma lista aqui dos vereadores, eu botei até no grupo, não sei se dá para achar, Toninho. Não para agora, mas quando tiver pronto tá de boa. Eu botei uma foto ontem no grupo com a lista dos vereadores que votaram a favor do empréstimo. Por exemplo, tem vereador que vive fazendo um videozinho para você, dizendo que o que importa é o povo, empatia, meu Deus, tal, não a riqueza, né? Você ganha lá, votou pro empréstimo da prefeitura. Todos. Numa Câmara de Vereadores que tem 39, tudo certo? Isso. Estavam presentes os 39, Não. tinha gente que faltou. Eu acho que tinha uns 20. tinha uns 20. É, Sim. foi por aí, Vamos dizer que 25, por E aí. aí já vamos explicar, o Felipe pode explicar melhor, porque ele tá lá é porque dentro. também a turma Muita vai gente tomar um falta cafezinho, para volta. justamente não votar, para não ser colocado nem do lado Absurdo. que votou e o lado que não votou. Né? É o velho isentão. Sim. O cara vai lá pro buraco frio, fica lá mesmo. e Fica tá ali, tudo não certo, volta, né? não bota o E dedinho hoje nele. você pode participar das sessões plenárias de forma híbrida. Online Então, e presencial. modificou e agora a gente de forma online, então onde você tiver, você pode participar. Você obviamente não vai participar dos discursos, você não tem direito à fala, né? Tá. Mas pode participar de forma remota e votar requerimentos e projetos de lei de forma remota. Eu tô defendendo esse ano, você pode falar, eu tô defendendo esse ano a faxina. Por que eu digo a faxina? Veja bem, nós estamos há 24 anos. Deixa eu fazer as contas. O último governador, por exemplo, que nós tivemos, que não era da família dominante do Recife, que manda no Recife, foi Jarbas. Era Jarbas com Mendonça. Mendonça depois assumiu quando o Jarbas foi para outra campanha. Depois disso aí, meu amigo, abraço. Foi Eduardo Campos, depois Paulo Câmara, depois de Paulo Câmara. Agora nós temos a chance de ter Raquel, que não é desse grupo. Nós temos a chance, depois de mais de 20 anos, de pela primeira vez darmos um rumo a Recife e Pernambuco diferente do que a família manda. Isso. Agora não vai adiantar trocar só o prefeito. Você vai ter que trocar a Câmara. Porque veja o que o vereador está falando aqui, o que Débora, que estava lá, viu, está falando. Nós temos na Câmara de Vereadores todo um sistema que já é feito para, se o prefeito pedir assim, ó, eu quero um carro da SpaceX, eu quero um Tesla para mim, vai aprovar.
É isso. Verdade. A gente teve, Eduardo, até uma situação aí do vereador Chico Kiko, que é da base, né? Que esse PSB, aí é? é PSB. Ele teve a audácia de dizer assim: enquanto o prefeito, o que ele mandar aqui para a Câmara de Vereadores, eu aprovo. Se o prefeito mandar, eu aprovo. Então veja só que nível a gente tá. Por isso que eu digo, minha gente, que é um puxadinho da prefeitura, que é como o Eduardo tá dizendo. Se o prefeito quiser um carro da Tesla, ele mandar aqui em uma lei só para dizer que isso aqui não existe, isso aqui é só que a gente chama proforme, né? Ele precisa mandar para a Câmara, ele faz isso aqui. Não se dá nem o trabalho de especificar nada, porque se vai ser aprovado, ele vai perder tempo especificando onde ele vai gastar o dinheiro? Não. Porque se tiver na lei, ele é obrigado a se restringir aquilo que está na lei. Então, minha gente, quando a gente diz isso, não é para aparecer, não, é porque realmente é o que é. A gente tá dando nome aos bois. Você vê aí, Eduardo, nessa foto, que tem 15 vereadores que é do PSB, pô. Como é que a oposição vai fazer alguma coisa? É 4, 5 ali de oposição, bota mais uns 5, 6 fica em cima do muro, mas numa pressão da prefeitura, a gente sabe que vai cair pro lado do muro do prefeito. Numa pressão ou numa vantagem. Bota essa imagem Ou lá. numa Isso, vantagem, Tuninho, obrigado. Eu vou ler um por um, tá? Aderaldo Pinto, Aline Mariano, Almir Fernando, Carlos Muniz, Chico Kiko, Eduardo Marques, Zé Neto, Rinaldo Júnior, Natália de Menudo, Júnior Bocão, Joselito Ferreira, Romerinho Jatobá, que é o presidente da Câmara, Hélio Guabiraba, Heriberto Rafael e Felipe Francisco Mato. Todos esses do PSB, partido da prefeitura. Isso. Aí não tem nenhuma surpresa. É. Agora vamos lá. Eu vou de um coluna por coluna. Ebinho Florencio, do Rede. Rede de sustentabilidade. Ele era para ser oposição ou não? Era pra ser, Olha, a né? rede hoje é com o Túlio, né? E o Túlio Gadelha tá na base do governo. Ah, mas aí é ali. Desculpe a sinceridade. Tudo Gadela, bicho. É o que a gente encontra ali boiando em Olinda, bicho. Tem aí, Pra onde a água levar, ele vai. Elaine Cristina, do PSOL. Aí vamos pro PSOL. O PSOL é interessante porque tem Elaine Cristina, Ivan tem Moraes. Ivan Moraes, que estava aqui e disse que era oposição à prefeitura, né? E os dois votaram a favor do prefeito. Eu não sei como é que é essa oposição, né? Aí você tem aí do PT. Eita, Jesus. Liana Cirlin Lins. Osmar Ricardo. Osmar Ricardo, eu me lembro de Osmar quando ele tinha o cabelo grande, era do Pitozinho. Você faz tempo que eu me lembro, nem reconheci o Osmar aí, bicho. E Liana Cirne é aquela coisa, né? Outro dia eu encontrei com ela nem sabe que eu encontrei com ela, num posto ali em Apipuco. O rapaz tava numa caminhonete bonita, bicho. Mas nem o pessoal que defende o socialismo, aquele negócio todo, né? Não precisa de riqueza e tal. Mas eu dizer que não precisa de riqueza andando de caminhonete é massa, né, velho? Tá certo. Aí, Marco Aurélio Filho, esse é aquele Marco Aurélio, meu amigo, é? É o É, filho o filho dele. dele. É o filho dele. Do Partido Verde. Partido E Verde. tem também Vitor André Gomes. Vitor Do André Verde. Gomes, que é do Verde também, votou sim a favor, né? É pra ser oposição? Não, é mais pro lado do Não, governo, né? é. Não, eles são situação. São situação. E do Republicanos, você tem Rodrigo Coutinho e você tem do Progressistas, Ronaldo Lopes. E do MDB, Tadeu Calheiros e Samuel Salazar. Pronto, Tadeu Calheiros é um cara que me surpreendeu esse voto sim. Por quê? Conheço Tadeu Calheiros da época que ele estava no CIMEP, Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e ele era um cara que lutava muito pela saúde. E me surpreende um cara que é médico, um cara que lutava pela saúde, ver a situação da saúde no Recife e sequer questionar um empréstimo desse nível, dessa monta, e não questionar assim, ó, vai pra saúde alguma coisa? O Helena Moura lá, que a gente mostrou a bebezinha morrendo porque não tinha o leito de UTI, do lado de uma obra de mais um parque que o prefeito vai fazer, Já tá fazendo. já tá fazendo. Vai alguma coisa para o Helena Moura? Porque, veja, era o mínimo. Não, vai. Ah, tá bom, acreditei, eu sou burro, beleza, tal. Mas nem isso, nem um questionamento. Então, veja, separe muito o falar das pessoas do agir. Olhe pro agir. Porque o agir é que define o ser humano. Tá? Eu posso dizer aqui, ó, bicho, meu irmão. Eu vou dizer, Débora, eu fiz um empréstimo agora de 500 milhões e eu vou ajudar o pessoal do Nova Descoberta. Eu vou construir um hospital e uma fábrica da Tesla. Vou lançar foguete do Morro do Alto do Pascoal.
falar, eu posso falar tudo. É claro que eu não vou fazer isso. Não tem como eu fazer isso. E aí são os vereadores, bota aí no ar, e aí eu faço questão de mostrar os que votaram contra esse empréstimo da prefeitura. Alcides Cardoso, que teve aqui, do PL. Felipe Alecrim, que está aqui com a gente agora, Partido Novo. Está aqui. Eu gostei que é Partido Novo 30, que já é o número do partido, né, Felipe? Está aqui Michele Collins, do Progressistas, e também Paulo Munir, do PL. Ou seja, volta aquela tela anterior. Progressistas que tem também um vereador que votou a favor. Isso. Volta na tela anterior, Tulinho. Bem colocado. Bem colocado. Quer dizer, ali não seguiram a orientação do partido. Alguns não seguiram a orientação do partido. Alguns não seguiram, né, a orientação do partido, é. Vamos lá, volta para aquela tela anterior, só para eu contar. 4 votaram contra, né? Sim. Agora eu vou contar quantos votaram a favor. Bota naquela telinha lá. Tô falando isso porque assim, nós temos uma audiência qualificada, Felipe e Débora, mas nós temos as pessoas também que a gente precisa explicar melhor, para as pessoas entenderem mais de forma mais fácil. É isso. Conta aí, Grilo. 18, 21, 23, 25, 27. Então nós tivemos 27 votando a favor, 4 contra. Então nós tínhamos, 8 faltantes. nós tínhamos 31 vereadores lá, 8 faltaram por motivos que a gente não sabe quais. Ô Felipe, você enquanto vereador, o que é que se pode fazer agora, por exemplo? Olha, a gente tem Ministério Público e alguns órgãos que a gente pode acionar se perceber que, obviamente, houve algum tipo de dano concreto ao erário, ao povo, etc. Mas o fato é que existe o projeto foi aprovado e o dinheiro liberado pela Câmara. Não há muito o que se fazer, a não ser isso que você está falando, é elucidar para as pessoas aquilo que está acontecendo para que as pessoas façam uma melhor escolha. Olha, a melhor solução, Eduardo, é a gente escolher bem. É como você bem colocou. Isso. Colocar pessoas que sejam comprometidas. E aí eu não falo apenas da Câmara de Vereadores da cidade do Recife, eu falo da política de um modo geral. Hoje em dia, o que permeia a mente e o coração das pessoas quando se fala de política é corrupto, é ladrão, é bandido, se não for, quando tiver... Vai ser. Então, assim, hoje, até para uma pessoa de bem querer abraçar essa missão, é difícil demais, porque o preconceito é muito grande. Eu diria, e aí eu falo um pouco ao meu respeito, porque eu vivi esse paradigma também, Eduardo. Essa preocupação de ingressar na política e ferir ali a minha família, ferir os meus princípios. Mas veja, qualquer pessoa dentro da política que se envolve com aquilo que não presta, fez por conta própria. Isso. Então, assim, existe, claro, um floreio muito grande quando se fala de política de um modo geral, mas as pessoas são donas de si. E eu queria, Eduardo, se você me permite, também colocar uma coisa importante. Ontem eu subi a tribuna, Débora, para dizer assim, eu não estou aqui para construir uma política do caos, de tudo é errado, de fazer oposição pela oposição. A gente precisa ser propositivo. E ontem um vereador, que eu tenho apreço por ele, subiu à tribuna, falou da parte da educação, porque uma promessa do prefeito era duplicar o número de vagas de creche. Como se deu isso, Débora? Aí é onde entra o ponto X, e a gente precisa elogiar, com enxugamento da máquina pública. O que é que ele fez? A famosa PPP. Um nome bonito para dizer assim, a privatização da educação. Eu não falo a privatização no aspecto pedagógico, mas no aspecto estrutural. A prefeitura decidiu que, a partir daquele momento, todas as novas unidades escolares que são administradas pela prefeitura ia ser construída, ia ser dada manutenção pela iniciativa privada. Poxa, top! É como se estivesse sendo a privatização, a concessão dos terminais integrados de ônibus, por exemplo. Perfeito. Né? Então, assim, o que é que ele faz? Ele compreende que é ineficiente o trabalho que ele realiza, compreende a dificuldade de fazer entrega, de gerir obra, e aí terceiriza. E só para vocês entenderem o que é que acontece, ele abre ali uma concessão para que a iniciativa privada explore o aluguel durante 30 anos. Você vai ver o custo, a redução é muito alta. E o equipamento que é entregue é de muita qualidade. Então a gente subiu a tribuna para dizer, isso é bom. Sim. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui também. Eu quero ver vocês da situação dizendo que tem muitas crianças sem serem matriculadas próximas da sua casa. Que ainda a prefeitura faz muitas parcerias com creches, é um buraco negro que a gente precisa, inclusive, correr atrás para avaliar.
A prefeitura terceiriza essa educação e a gente viu um caso agora de abuso que vai ser apurado, etc, etc. Isso. Por quê? Cadê a segurança nas escolas públicas? Sim. Vamos armar a guarda municipal, porque quando a gente fala de segurança pública, o bojo é muito gigante. Sim. Que envolve a iluminação, envolve empregabilidade, envolve guarda municipal que deveria estar cuidando do patrimônio. Imagina, Eduardo, hoje, Débora, se em cada praça, se em cada local público nós tivéssemos ali 2, 3 guardas armados. Isso inibe Sim, a criminalidade. inibe É o que eu demais, falo, coisa demais. óbvia, uma das Tá vendo, poucas cidades no país e o prefeito ainda insiste em não armar. E outra, Então já tem índice, Pois é. já tem estudo, já tem dado científico. É que falta. A gente fica sem entender. E aí vai para o carnaval, se gasta milhões, só para você ter ideia, 3 milhões só com fogos de artifício. Nossa. Aí a gente vai para publicidade, veja bem, propaganda, você 90 literalmente milhões. está queimando dinheiro, pô. Pois é. Perfeito o seu exemplo. Entenda a população, entenda vocês que estão aqui nos assistindo, eu sei se vocês confiam muito no trabalho da gente, porque a gente é bem imparcial na coisa. E o pessoal do mimimi fala, não, você é parcial. Por quê? Porque eu falo mal de quem é para falar mal? Porque eu critico o que é para criticar e não é criticado nos outros órgãos porque recebem patrocínio? Isso é ser imparcial. Então veja, quando a gente fala assim, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que ir atrás. Traz mais uma aguinha para Felipe, se puder. Pode trazer a garrafa mesmo, viu? É melhor, né, Felipe? É melhor. É preciso, para ter essa fiscalização, pelo que a gente está entendendo aqui, uma nova Câmara de Vereadores, pô. Porque, veja, entenda, o que é que foi montado em todos esses anos? Vamos retroceder, tá? Nós tivemos João Paulo prefeito, do PT. Aí depois nós tivemos João da Costa. Aí veio Geraldo Júlio, 2 mandados. E agora veio João Campos. Nenhum deles supera o prefeito atual em número de empréstimos, viu? Em valores. Nenhum deles. E só Com foi 2 um mandato, mandatos. né? Ele tá com um só. Um só ainda não até o fim, né? Ainda pode ter mais surpresa. E veja, se você for pegar uma regra de 3 aí de comparação, quanto se pediu de empréstimo, quanto se investiu e quanto deu resultado, nós estamos no fundo do poço. Porque tá pior a segurança, tá pior a educação, tá pior a saúde, E a tá conta pior vai o chegar, trânsito. Eduardo. A conta vai chegar. E a conta não chegou ainda, né? Não, Eu ia te perguntar chegou agora, ainda não. como é que vai ser pago esses empréstimos? Aí só Jesus na causa. Não, mas o que é que tá previsto? Vocês têm Não, o ideia? pior é que não tem, Eduardo, no projeto de lei, não diz taxa de juros, a quantidade de tempo, não diz nada. Você não pô. pode Só- exigir isso, não, enquanto vereador? Bicho? Então, como é que vai ser, Felipe, feito, por exemplo, como é que a gente, como cidadão, a gente tem como fiscalizar se realmente esses 580 milhões saiu da conta da prefeitura para amortizar? Quando vocês pedem, que eu quero saber, quando vocês pedem uma explicação à prefeitura, esses dados são trazidos para vocês? Existe essa Então, transparência? Existe um meio legal que se chama um pedido de informação. Isso foi feito, a gente recebeu detalhado, mas o grande problema é que só para a gente poder entender, uma coisa é a gente receber uma informação. Outra coisa é ela E ser aí- executável. Não, além de executável, está escrito no projeto. Porque você acabou de colocar, Eduardo, você fala o que você quiser. Então, nesse projeto de 580 milhões, subiu o líder do PSB na tribuna para explicar quais eram os contratos e como esse recurso ia ser aplicado. Ou seja, eu tinha que decidir votar sim num projeto de lei que pede 580 milhões baseado na palavra de um vereador. Isso. Não, tem que estar no papel, pô. Tem que estar no papel. Projeto de lei. Você vai fazer um contrato de aluguel, um contrato de trabalho, o que quer que seja. O que é que regulamenta as relações humanas? Relação de parceria comercial. Contratos. Não tem conversa. Uma coisa, confio em você, Eduardo, ótimo, mas no seu dia de amanhã, Eduardo. Exatamente. É importante a gente deixar aqui escrito. Então, ele sobe a tribuna e os vereadores acompanham a votação, votam sim, baseado naquilo que ele colocou, porque o projeto é esse aí que está descrito. Então, Mas vamos depois, lá. quem vai lembrar disso? Porque, veja, o empréstimo foi contraído agora. Ele vai certamente ter um prazo para se iniciar, para pagá-lo, e vai pagar lá na frente, na próxima legislatura, é o que valia a pena fazer um pedido de informação para ter uma ideia do nível de endividamento, do que é que está pago, e taxa de juros, etc. Porque pegar isso agora é inócuo, não vai ter tanta informação. Não começamos a pagar ainda, Mas etc. nem saber quanto vai ser para a Sim. parcela é de X. Pode-se fazer um pedido de quanto informação tempo, para né? isso. Segundo Acho que o Álvaro sabe quanto tempo, né? 20 e poucos anos, né, Alvinho?
de gestão de PT-PSB? Não. Do empréstimo para pagamento. Então de 24 anos. 24 anos, ou seja, É muito 6 tempo, gestões. 6 gestões. Agora, quanto? Porque, veja, o Recife arrecada X. Não tenho ideia hoje, confesso, de quanto o Recife arrecada A hoje. arrecadação gira em torno, acho que de 7, 8 bilhões em média. 7, 8 bilhões. Isso. Então, vamos lá. Se a gente tiver uma parcela, vamos botar aí, de 200 milhões, eu estou comprometendo X da minha arrecadação. Exatamente. Só que aparece pouco. Tá. Para um Esse- orçamento que já é muito enxuto Só que aí que tá. para Eu ser tenho aplicado na todos lei. os Isso, gastos da isso, cidade. Isso. Esses 200 milhões vão fazer falta numa saúde, vão fazer falta numa segurança, Com vão fazer certeza. falta numa educação. Aura, você quer falar alguma coisa? Pode Isso, porque, veja, tem uma pergunta aqui no chat interessante. Felipe, o Tribunal de Contas do Estado pode pedir informações à Prefeitura, já que os vereadores eles não conseguem ter tanto acesso a essas informações desses contratos? Não, pode sim, mas quase sempre esses órgãos fiscalizatórios eles precisam ser provocados, né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Nós fizemos uma blitz em várias unidades de saúde e aquilo gerou uma provocação no Ministério Público para que eles possam atuar. Então existiu, para você ter uma ideia, Eduardo, um projeto de lei lá no valor de 200 milhões que isso foi inserido no seio de uma comissão, ou seja, um pedido de um vereador, que a gente não chegou nem a votar, saber que o projeto estava em andamento, que a gente estava votando aquele empréstimo. Então assim, a gente hoje tem a prerrogativa de acionar esses órgãos fiscalizatórios para que, em contrapartida, eles vão lá, fiscalizem e façam cumprir a lei. Mas então assim, o vereador hoje, você tá lá com o vereador, você pode hoje chegar lá, pegar pra tua equipe e dizer, ó, vamos entrar aqui, vamos provocar o TCE, vamos provocar aqui a prefeitura, eu quero explicação disso. Travar a conta, paralisar a ação Isso da tudo prefeitura, pode ser feito. pode. E aí você A pode- prerrogativa do vereador... Via judicial, né? Você vai fazer Via um judicial, pedido à isso, justiça, não é isso, que isso. o vereador ele pode chegar lá, prefeito, tá bloqueada a conta. Não. Tem que pedir, né? Isso, Dá você autorização tem lembrando legais judicial. para poder atuar no momento que você Mas você entende pode que há fazer. Mas dano ele no pode horário. fazer, ele pode sim. fazer. E Na pode ser- verdade, é até um dever do vereador. é. Porque, veja, qual é a prerrogativa do vereador? Hoje se fala muito a partir da relação humana, Eduardo, e aí é importante a gente esclarecer. Existe uma obra social que o vereador realiza. O vereador foi lá e fez uma festa. No Carnaval do São João, que certamente vai vir mais uma cifra milionária. Meu Deus do céu. Mas veja, a prerrogativa, o papel, o dever do vereador é fiscalizar o poder executivo e legislar. Boa. Fora dessa realidade, não existe papel para o vereador. Então, hoje, a nossa sociedade distorce muito essa relação com a vereança, com o poder legislativo de um Acha modo que geral. o vereador que tá lá depois- para dar tijolo, pra não fazer sei o festa de quê. dia da Percebe? criança. A partir do e momento aí que a vai. gente consegue... A impressão que eu tenho, Eduardo, e de verdade isso que eu falo, é que eles fazem questão que exista miséria, porque ele tira proveito dela. Sim. Então é como se eles Eu tenho certeza quebrassem absoluta. as pernas do eleitor para depois chegar Com a muleta, com a muleta, e aí, com a eita, você é solução meu da- salvador. Poxa, É acaba- isso. E no Entende? final Então, ainda assim, sai, né? Eles Salvador da surfam pátria. na miséria. Sim. Então, eles como é que você vai chegar hoje, Eduardo, para uma família que não tem o que comer e diga, não recebo os 50, não recebo os 100 reais. A partir da miséria, a política, ou parte dela é construída. Agora, a gente não pode desacreditar, porque na hora que os bons se omitem dessa realidade, os maus vão lá, assumem a responsabilidade por Que é o nós retrato e de fazem o que hoje. querem. Que é o retrato Você de tem hoje. 80, 90% da Câmara de Vereadores dentro desse tipo de política. Isso. Como é que muda isso? Mudando quem tá lá. Veja, vai ter eleição para vereador. Troque todo mundo. Vamos fazer uma campanha. Troque. Pega essa foto aí de quem votou Guarde, sim, né? guarde ela e não vote em ninguém não. E se você chegar seu candidato e perguntar que partido você é, se for do PSB, diga, infelizmente, meu amigo, nessa eu não vou votar com você não, porque eu quero mudança. Porque, Eu na acho verdade, que é as por aí. pessoas Sinceramente. querem mudança, sabe, Eduardo? A gente percebe isso conversando com as pessoas na rua. Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Como o Felipe falou, a miséria, a falta de educação, né? A falta de informação Falta de faz com que a acesso pessoa... tudo, pô.
A gente não tem saneamento básico, Eduardo. A gente vai Mas pedir da para uma metade. pessoa dessa entender como é que se isso. dá essa questão da vereança, da prefeitura, entendeu? É que até porque a gente não tem, por exemplo, não tem escola que forma, eu sempre falo isso aqui. A gente tem que fazer um trabalho que é extenso e que o resultado vem daqui a 30 anos, que é modificar a educação básica, pô. Eu tenho que ensinar a política parte da na educação básica. É. Eu tenho que ensinar a educação financeira, a educação de trânsito. Eu tenho que formar um cidadão. Formar um As cidadão. pessoas não conhecem nem o direito que elas têm. Exatamente. Elas não E nem os conhecem. deveres. Pois é, existem situações hoje de ações sociais, Débora, que é direito do cidadão. E aí muitos políticos até se aproveitam dessa realidade. Verdade. Pela ignorância das pessoas. Sim. Então, assim, hoje a gente precisa construir um trabalho de educar, mas percebo também que está mudando. Eu falo a meu respeito, Eduardo. Eu ganhei eleição com 30 bandeiras. E a gente sabe que o investimento para ser vereador do Recife é pesado. Sim. Então são 30, não é de forma lúdica, não, e nem fazendo referência ao número do partido, não. 30 bandeiras, Eduardo. Para tirar uma foto, a gente dizia, junta aqui todo mundo, para poder dar o sentido de volume. Então eu percebo que está se mudando. As pessoas estão começando a entender que só se muda a realidade do mundo através da política. O papel da igreja, Eduardo aí, Débora é evangélica, eu sou católico, o papel da igreja é rezar. É construir e trabalhar espiritualidade. Mas hoje a gente vê muito as igrejas e ONGs e etc. Elas formam uma comunidade. Indo ao encontro das pessoas exatamente porque o poder público não chega. Sim. Quer dizer, A igreja, só a pra igreja chega onde o poder público não chega, né? Qualquer um chega onde o poder público não está, inclusive o tráfico, o crime. Exatamente. E é aí que o tráfico pega as crianças de uma comunidade que não tem um saneamento básico, não tem acesso a nada, e faz assim, ó, vende aqui 10 pedinhas pra mim, Isso. agora faz o seguinte, toma aqui um dinheiro, mas fuma uma. Pois é. Criou o viciado, criou o bandido Isso. e tem lá o seu aviãozinho. Eu já vi Pois isso é acontecer. várias Pessoas em situação de É rua, para você ter ideia, a gente tem cerca de 1.800, acabaram de apresentar, acabaram assim, Aumentou em já, alguns viu, meses. Felipe? Pois é, Aumentou. em alguns meses, até porque antigamente se concentrava ali no centro da cidade. Hoje, qualquer bairro, você vê É. famílias morando em Temos praças duas públicas. Cracolândia, Boa Pois é. Viagem e Rua do Imperador. Boa Viagem, E inclusive- várias informações, por sinal. Pois é. Sim. Boa Viagem, inclusive, praticamente não tem equipamento público para transformar essa realidade. Só para você ter ideia, eles liberaram um censo agora em parceria com a Universidade Rural Federal. Eu participo muito dessa construção de políticas públicas nessa realidade, até pela essência da própria igreja, de ir ao encontro, né, de levar dignidade para a vida das pessoas. Mas como é que você, veja, há cerca de 4 anos nós não tínhamos acesso a nenhum número, nenhum dado, Débora. Então como é que você constrói, Eduardo, política pública sem ter acesso à informação? Exatamente. A gente tem hoje uma Secretaria de Ação Social inoperante. Aí chega lá projeto, esse pessoal precisa de um trabalho social, de um trabalho psicológico, equipe multidisciplinar, Sim. para restabelecer a condição de dignidade, reconstruir o relacionamento humano, o relacionamento Isso. familiar e voltar para o mercado de trabalho. Voltar para a sociedade, né? Capacitar, educar para reconstruir esse Eu cidadão. concordo com tudo que você está falando, mas eu acho que tudo que você está falando é uma construção de longo prazo. Eu acho que nós estamos numa situação quase de guerra. Sim. Sim. Eu acho que tem que haver essa construção que você está falando, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar uma ação agora. Na minha opinião, a ação agora é o seguinte: pegou 200 milhões de empréstimo, prefeito? Pegou, coisa boa. Vamos alugar uns imóveis aí, vamos pegar uns imóveis que estão desalugados. Por exemplo, o prédio da vice-governadoria agora vai virar um habitacional. Sim. Por que é que não virou um centro de tratamento para adictos que não tem um gratuito na cidade do Recife, não tem um gratuito em Pernambuco? E estatísticas mostram 90% dos CVLIs, crimes violentos, letais, intencionais praticados aqui, são por conta do tráfico. Então aquele pessoal que está na rua, eu sou a favor do seguinte: primeiro, se eu estou deixando uma criança na rua de 2 a 4 anos de idade, que tem um monte lá em Boa Viagem, eu já estou sendo omisso aqui dali. Aqui dali o conceito dela tem que ir lá e tirar. Por que não tirou até agora? Não sei. Mas tira o pessoal de rua. Vai para onde? Pera aí que tem aqui o lugar para ir. Agora, não é só, por exemplo, ter criado o Centro Pop. Tá um problema sério em Boa Viagem, por sinal. Tá um problema sério. Não é só botar na casa. Eu tenho que dar estrutura de guarda, Isso, de segurança. segurança. Eu tenho que botar médico, tenho que botar enfermeira à Isso. disposição. Tudo Eu tenho responsabilidade da prefeitura. Tudo. E outra coisa, Então Eduardo, tem que dar uma internar essa galera. estrutura. Isso. Meu irmão, não existe, veja. Entenda. Internamento compulsório. Eu sou a favor Compulsório, total. Rapaz, você vai conversar, Eduardo, quantos casos a gente não vê, por exemplo, pega um viciado em droga, em crack, seja o que for,
Casos que o cara pegou e matou a mãe, pô, deu uma facada na mãe. É. Meu amigo, se o cara faz isso com a mãe, ele faz com qualquer pessoa. Porque Gente, ali não é ele, não ali é é o demônio ele, que tá dentro acabou. da droga. É The Walking Dead. É um zumbi. O cara não tem vontade Mas é. própria. Como é que você vai esperar que uma pessoa, numa condição dessa, minha gente, Responda de alguma responda forma. e queira ter uma vontade própria de dizer assim, não, vou sair da Não vai rua, querer. quero... Tá fora Não de si. vai. Isso aí é uma política pública que é descolada da realidade. A gente não tem como... A gente tem que mudar essa lei, sabe? A gente tem que mudar essa E política aí é o vereador que pública, faz isso. sabe? No município Veja, existe uma influência do da federal, lei né? federal, que termina influenciando as estaduais e municipais. Mas né? podemos... Hoje essa medida do recolhimento compulsório, ela foi extinta, não pode. Antigamente, Acho errado. Antigamente Errado, pegava não até tem a questão como, da pô. psiquiatria. Para você ter uma ideia, Débora, em cima do que você está falando, nós fizemos uma fiscalização no CAPS, que é um centro voltado a pessoas envolvidas, enfim, que deveria apresentar, disponibilizar ali atendimento psiquiátrico. Sim. Ponto. Resumindo, a gente chegou lá, meu irmão, tinha uma piscina desativada, bicho, com 2 palmos de água, um criador de dengue. Opa aí. Infiltração É ali em absurda. Torreão, é? Esse foi o do Cordeiro, Tá. próximo do colégio ali. Do Torreão é a Sodorial, mesma isso. coisa, não? Pronto. sei Cheio de qual é. dengue, de infiltração, sem profissional, não teve gente para atender a gente, para atender os vereadores. Esse aí é o Recife Absurdo. Real, né? Pois é. Mas aí que tá, é o que eu digo, veja bem, é muito importante a gente esclarecer pro pessoal o quanto os vereadores têm que ser cobrados, porque eles têm uma função muito importante. Sim. Agora, a gente não pode deixar frouxo como tá. É. Veja bem, a gente tá falando de coisas que a gente tá batendo no joelho da gente na rua, que são os moradores de rua. Eduardo, você vai falar de Boa Viagem não porque é onde mora o rico. Não, é porque é onde desce o turista, velho. A Gera galera não emprego, entende. gera renda. Bicho, os barraqueiros estão Isso. sofrendo com isso. Pracinha de Boa Viagem. Pracinha de boa, Felipe, tá sofrendo com isso. Ah. Os comerciantes estão sofrendo com A isso. orla de Boa Veja, Viagem. o cara desce, eu sempre digo isso, o turista desceu. Eita, vou conhecer Recife. Vamos supor que ele só olha pro Instagram de João Campos. Rapaz, essa cidade eu quero conhecer. Primeiro que ele nem vem aqui, Eduardo. Ele passa por aqui. Ele desembarca aqui para ir para outro lugar. Não, mas veja, o turista desceu, primeira coisa que o turista Isso. faz, ele desce na Embiribeira, se Vai não pra tiver Boa Viagem. alagada ele passa. É verdade. Se não tiver alagada ele passa, porque ele desce na Embiribeira, o aeroporto é ali. Pega ali pra ir pra Boa Viagem, já sai na orla. Sim. Hoje ele sai na orla, ele vai ver morador de rua por tudo que é canto. Ok? Ok. Imagina o turista que desce na orla, vê uma guarda municipal devidamente armada, Isso. devidamente treinada, Capacitada. devidamente fardada. Pra que botar aqueles meninos com aqueles macacão? Bota uma camisa UV nos meninos, bota uma guarda que acolha melhor o turista, mas que tá lá. A cada quiosque daquele, a cada meio daquele, você tem uma dupla que troca turno, mas fica 24 horas com uma dupla ali. Perfeito. O turista faz, rapaz, aqui eu tô seguro. É. Aqui eu posso de madrugada descer para tomar água de coco. E o comerciante vai, agora eu posso de repente trabalhar 24 horas, Isso. também ter meus funcionários trocando turno. Ou Perfeito. seja, você gera renda. Diferente. Você É. traz o turismo para cá. Porque hoje Recife é o turismo do tubarão. É. Não, E vou olha dar lá. um exemplo, Eduardo, você está falando, e vocês já devem ter ido ali em Fortaleza. É impressionante. Você fica, por exemplo, você não tem vontade nem de sair. Você já fica num hotel ali. Na beira-mar de Fortaleza você tem show de humor, restaurante, praça. O que é que você tem na beira-mar Mercado de do Boa Peixe é Viagem? top. Pelo amor de Deus. E não Você precisa nem tem ir nada. tão longe. Tem a orla de Maceió, de João Sim. Pessoa também. Pois é. Você vê o próprio, quando a gente fala de empreendedorismo, geração de emprego e renda, o próprio centro da cidade, que era um centro pujante, ou seja, que empregava muitas pessoas, muitas famílias que têm seus negócios lá. Você vai na Rua da Imperatriz, meu amigo, você hoje no centro da cidade não consegue andar. O que você vê lá é relógios fechando, criminalidade altíssima, Rua da Imperatriz um tem recentro, que é um 8 programa que a lojas, prefeitura que simplesmente não funciona, você não Ô, gente, vê O nada. recente foi Aí criado entra- para botar o hotel ali. né? Exatamente. Aí Você- entra a publicidade, Eduardo. Aí entra a publicidade, que ele ajeita duas esquinas, bota um palco, uma coisa bonita, aí bota os meninos se pintando, umas barraquinhas, aí chega lá e diz, olha, estamos aqui, é atividade no centro da cidade, é o povo vindo.
2 esquinas e o centro da cidade completamente Ei, mas abandonado. no Instagram ela tá ali filmando ó, direitinho, que só, o Instagram é massa, você pega aqui, ó, você faz o foco Só aqui bota assim. o- Verdade. Nem no 0.5 bota a câmera, que E a, não abre equipe, demais. e a equipe é de qualidade. Tô com 90 milhões, hein? Ô, gente, e Não, é nossa, a uma gente coisa tem que que dar puxa bastante a torcida. outra, né? Bom nisso ele é. É. E até para trazer para cá para a mesa também, tem uma informação que é muito importante sobre a Prefeitura do Recife. Porque dos 320 milhões e 800 mil reais que foram destinados pelo governo federal para o Recife poder fazer obras de contenção em encostas e barreiras, já que estamos no período chuvoso também, apenas 11 milhões foram gastos nesta mesma finalidade. Ou seja- mais de 20 milhões foram gastos na área de publicidade só este ano. É o quê? Vereador, brincadeira, viu? isso não é desvio de verba, não? Olha, isso é uma Desvio coisa... de finalidade? Está sendo apurada porque, coincidência ou não, a mesma empresa me parece que faz a publicidade da prefeitura, também faz a publicidade pessoal do CPF do prefeito, enfim, são coisas que precisam ser avaliadas, mas o fato é que são 90 milhões de reais, é um número, é uma cifra, Eduardo, nunca existente em nenhuma gestão aqui no Recife. Só para você ter ideia, ele ganhou 1,5 milhão, inclusive um dos vereadores entrou no Ministério Público, vale salientar, porque ali houve uma campanha antecipada, a gente via, obviamente, subir no palco, Sim. Isso. e o melhor prefeito do Brasil e etc. As tatuagens No também. carnaval, Sim. ele ganhou 1,5 milhão de seguidores com aquilo do Nevar, de Passinho. Nada contra essa realidade. Acho que o propósito daquilo é conectar com as comunidades, as pessoas que fazem, mas a gente não pode perder de vista o que é essencial. É ir atrás do voto. Cada um é livre para poder abraçar e fazer o que bem entender. Agora, as pessoas, a gente precisa trabalhar isso, e aí volta ao que você falou, educação. As pessoas Sem precisam ter a consciência e escolher melhor como é que está o Recife. Avalie como é que está a Ô, nossa cidade. Felipe, peraí que essa informação que o Grilo deu, eu tô aqui, isso é importante. Veja bem. Quer dizer que de quantos milhões que foram enviados? Foram 320 milhões. Quando o Lula veio aqui, entre março e Liberou abril, 320 liberou 320 milhões. milhões e 800 mil para as obras de contenção em encostas e barreiras. Estamos no período chuvoso e apenas 11 milhões foram investidos desse montante todo. Exatamente. E desse montante, 20 milhões foram investidos em propaganda. Esses 20 milhões já são um recorte dos 5 meses que nós temos em 2024. Não desse recurso, Eduardo. Ele está falando de outro recurso. Ah, mas tá. o que ele está mostrando é a ineficiência da execução. Exatamente. Ora, tu tem um recurso, falta barreira, pelo amor de Deus. Rua Vasco da Gama, eu fiscalizei lá, barreira nível 4, já houve deslizamento, famílias ali com risco de vida. E nada. Nada. Eu tenho uma senhora que eu esqueci o nome dela agora, rapaz. Dona Zenilda. Dona Zenilda mora em 2 irmãos, uma barreira foi retirada da casa, coisa simples, um investimento, sem falar num recurso que veio do governo federal, dos 2 bilhões que tinha esse propósito. E aí a pergunta que fica para nossa reflexão é o seguinte, Eduardo. Recife aguenta 2 minutos de chuva? Não. Me diga, melhorou a nossa condição? Porque eu não consigo ver uma melhora na condição. E o pior de tudo com é- tantos milhões, milhões não, né? Vamos... Rapaz, agora, além do alagamento estragar teu carro, além de poder cair num buraco, num bueiro, tu agora pode bater num toco daquele pintado, que a água passa por cima da pintura, tu não tá Pois vendo é. mais. Isso se o carro não for levado, né? É o que eu tô dizendo, só pra piorar. Tu ia falar alguma coisa, Rapaz, Débora? eu tive também na rua Engenheiro Célio de Carli, lá em Dois Unidos, Sim. que o pessoal até hoje, né, sofre. Muita gente teve que desocupar a casa por conta do deslizamento e tudo mais, daquelas chuvas que tivemos em 22. Que desastre. Eu tenho um dado aqui que mais de 2.000 pessoas dessa chuva ainda não voltaram para casa, Pois porque é. a prefeitura não fez nenhuma ação, né? Nem da contenção da barreira, nem em relação a essa questão do deslizamento, recebendo 300 conto, que a gente sabe que hoje não aluga nenhuma palafita. Então, assim, a gente vê a pior coisa do mundo é você querer fazer algo e você não ter o dinheiro para fazer. Mas você tem. Mas você tem o dinheiro, uma verba expressiva, 320 milhões é dinheiro pra caramba, dá pra fazer muita coisa. E você não faz. E você não faz. Pois é. Então, gente, assim, é uma coisa que... Olha, Eduardo, existe um problema que até foi colocado lá por um vereador da oposição, que ele disse assim, olha, a gente já denunciou barreiras, né, e locais para que sejam feitos serviços e tudo mais, e não é feito pela Prefeitura do Recife, simplesmente pelo fato de que foi
pedido por um vereador da oposição. Não sei se Felipe já teve, certamente deve ter requerimentos que não foram atendidos porque foi um vereador da oposição. Gente, não pode. Isso foi até o que a gente discutiu com Alcides Cardoso e Ivan Moraes, e Alcides explicou que existe isso por questões de oposição, de posição política. Mas não pode, gente. Isso é escândalo. Não está se pensando na população, está se pensando no próprio umbigo político. Ó, Débora, pra você ter uma ideia, o nosso mandato já apresentou mais de 3 mil requerimentos. Oi? Em 6 meses a gente representou 10% de tudo que a Câmara produziu. Nos 6 primeiros meses de legislatura, o nosso mandato representou 10% de tudo que a Câmara produziu. Então a gente tem um projeto chamado Gabinete na Rua. Nessa altura aqui tem 2, 3 equipes nossas visitando os bairros. Então alguém que entra lá na nossa rede social, no nosso site, e traz uma demanda, uma denúncia, a gente vai checar, bate na porta da pessoa, a equipe do vereador e tal, a gente vai lá. Então, assim, são mais de 3 mil requerimentos. É um número, se você for fazer um levantamento, talvez tenha vereador que não chegou a 300, 400 requerimentos, para você ter noção. Ou muito menos do que isso. O pessoal pode até levantar aí depois. Mas o que significa? A sensação que dá, Eduardo, Débora, é que quando a demanda chega a partir de um vereador de oposição, tem um buraco ali na rua, o cabo manda cavar o buraco ainda maior, entendeu, Eduardo? Agora, eles não conseguem compreender que nós estamos ali, não é levando uma demanda eleitoral, a gente está levando uma demanda de alguém que sofre. Uma demanda social. E que também paga imposto, né? Exatamente. E por que você não denunciou isso, Felipe? Agora A gente eu vou perguntar isso diretamente. Isso. Não denuncia, que eu digo o seguinte, eu vou para a imprensa agora, bora, vem cá, botar no ventilador. A gente faz, isso é constante, inclusive nessa própria sessão que ela estava. O que acontece com isso? A gente reverbera, aí os caras... Político tem pavor de falatório, de mídia negativa, enfim. Então, qual é o trabalho que a gente constrói hoje? Porque também a gente sabe, Eduardo, e aí não vamos ser hipócritas nesse nível, é que não daria para resolver todos os problemas do mundo. Você tem 39 vereadores... Não precisa só do Recife. Pois é, precisa só do Recife. Você tem 39 vereadores com uma série de requerimentos e, obviamente, que eles não conseguem do dia para a noite fazer tudo. Mas é impressionante como só se volta a olhar para as demandas que vêm da situação. E mais, os serviços são feitos, realizados sempre com propósito eleitoral. E lá eu classifico isso, a gente vai na retaguarda e conversa. Meu irmão, não estou preocupado. Eu cheguei na tribuna agora para falar da barreira dessa mulher que eu acabei de falar aqui. Dê o endereço, o nome dela, vá lá, pelo amor de Deus. Eu não tenho preocupação com o voto da mulher, não. Eu quero resolver a vida dela. Ela quer voltar para sua residência. Então a gente tornou e nem isso... assim foram. É difícil. Agora vem cá. Gente, é um negócio que é assim, a gente fica sem entender, porque existe dinheiro, existe recurso para ser feito. E, para mim, sinceramente, isso é um atestado de incapacidade, né? Eu digo mais. Porque, assim... Isso é mau caratismo. É mau caratismo, Veja, cara. Olha... Incapacidade é eu não conseguir fazer uma coisa. Mau caratismo eu poder fazer, não. Mas é porque o cara que eu não gosta de mim, então dane-se. Isso é mau caratismo. Não pode. Isso aí, inclusive, isso aí não é um papel do prefeito, né? Ele foi eleito prefeito da cidade. Ele não foi eleito prefeito dos vereadores do PSB, por exemplo, ou de quem está do lado dele. Ele é prefeito do Recife. Independente se o cara votou ou não, é um papel que ele assume. Claro. Então, assim, tem que trabalhar pela cidade, certo? É isso que a gente entende. E é falha de sentido, só para complementar, porque foi importante que a Débora colocou. Débora, é falta, Débora, também de princípios, propósitos bem definidos. Hoje, a política ela é pensada como um meio de você ganhar a vida. E as pessoas que entram, na sua grande maioria, na política, sempre têm um propósito, uma visão de futuro, né? De crescimento, de estar no meio de um grupo. Claro, Eduardo, veja, é preciso deixar isso claro. Todo mundo gosta, quer e deseja ter uma vida digna. Quem não gosta de ir para um bom restaurante? Quem não gosta de fazer um passeio? Tudo isso fruto do seu trabalho. Então a própria palavra diz, ao trabalhador é digno o salário. Mas existe na política um propósito muito maior, que é fazer dela um dom de servir. Sim. O que você recebe é uma consequência e fruto do trabalho que você realiza. Você foi escolhido. É uma função, uma missão extremamente nobre que hoje está completamente deturpada. E aqui para nós, não precisava nem dos penduricários, meu irmão. O salário já é bom. Não precisava nem dos penduricários. Eu sou, aqui estou na tua frente, mas estou dizendo isso. Inclusive, pré-candidato a vereador, provavelmente, mas eu acho que não precisava dos penduricários.
E o pior veja, o que agrava mais a questão dos penduricalhos é a má aplicação. Porque o que acontece Ou hoje... a não aplicação. Ou a né? não aplicação, ou a desvirtuação da Isso. aplicação. É. Porque o que é que acontece hoje, Eduardo? Ora, se você tem acesso a uma realidade, por exemplo, combustível. Eita, Eduardo, tu tem um combustível que é pago pelo erário público. Tu pode usufruir aquilo para servir a população recifense ou tu pode usufruir aquilo em benefício próprio. Existem meios de se aplicar o recurso público para servir a sociedade. Botar um carro para levar Então, as velhinhas para consulta. Então, essas se coisas, tá? você constrói a partir daquilo que está disponível, por exemplo, Felipe, você é contra o empréstimo? Vamos para ser bem claro, ninguém é contra empréstimo. Desde que seja pro bem da população. É simples. Então, se você mostra se você traz um projeto, Eduardo, que não tem transparência, que você não sabe onde vai ser Já tá aplicado. errado daí. Ora, estamos falando do poder público, tem que Tá ter errado. transparência, tem que ter qualidade, aplicabilidade. Vamos fazer o empréstimo, vai resolver o problema do povo? Eu sou a favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. 3 mil requerimentos, tu. Mais de 3 mil. Nos 6 primeiros meses. Não, nos 6 primeiros meses a gente teve, eu acho, 1.000 e pouco, representamos 10% de tudo que a casa produz. Ah. Na teoria ali, de 30 vereadores, de 39, 10 com esse volume atenderiam as demandas. Esses número de empréstimos da população. prefeitura dava para fazer os 3 mil aí ou sobrava ainda? Dava. Sobrava muito. Ainda sobrava bastante. Né? Ele dava para resolver a vida de 3 mil pessoas, né? Dava para resolver 3 mil problemas, demandas. É Que atinge quando- muito mais do que que 3 atinge mil muito pessoas. mais. que Atinge atinge É uma muito mais. pergunta que eu fiquei na minha cabeça Não, aqui. claro. É isso Veja, aí. tá entendendo? Então você tem pessoas que querem fazer diferente. Isso. São poucas. Nesse caso, 4 vereadores. Mas tem as pessoas que querem fazer diferente. Qual é o problema? Elas estão sufocadas porque a grande maioria está dentro da história. Que foi instalada durante 24 anos. Pronto, é isso que a gente tem que mudar agora. E a chance é agora. Porque isso é a questão. Você falou uma coisa importantíssima. Ei, o mandato de João Campos não é só 4 anos, não. Você tem que contabilizar tudo. O que ele está pegando de herança, ele está pegando de herança da gestão do próprio partido que administrou a nossa cidade e administrou o nosso estado. É importante lembrar que a gente tinha teto de hospital caindo, né? Ó, Então- eu preciso entrar num assunto agora. Eu fui permissão a vocês, que não foi o assunto que eu chamei vocês. Sim. Mas eu tô aqui com um representante da Associação da Guarda Municipal. Show. Vamos falar. Pra gente falar da Guarda Municipal. Tá aí ele, vem cá, Etevaldo. Eu vou pedir só, eu vou pegar uma cadeira, eu vou te colocar aqui. Pode vir para E o eu meu vou- lugar. Não, mas Grilo, era bom você. Vem pro meu colo, venha. Não, Ô Grilo, pega um banquinho aí qualquer que você tá aqui do meu lado. Do meu lado de Débora. Aí você fica Mas isso usando o não, microfone. Grilo, não senta no colo dele, não. Não, mas vem cá, Grilo. Etevaldo, senta aí pra gente dar uma conversada, porque é o seguinte. Rapaz, a gente entrou no tema lá, né, que o Felipe tava falando de segurança, Meu amigo que na verdade uma coisa puxa a outra, né? Segurança, desemprego, a gente falando logicamente da parte de segurança municipal, não tem como não lembrar da guarda municipal, né? E é um assunto que veio, né, essa questão aí do armamento da guarda, que tanto se luta, que tanto se fala, e acho que é um tema pra gente debater agora, sabe? Que resolveria 50% pelo menos desses problemas que a gente tem com segurança, né? E a questão do desemprego, que facilita essa questão da criminalidade, né, e tudo mais. Então eu acho que acaba e aí quando você tem a guarda municipal desarmada, você tem menos segurança, menos pessoas, por exemplo, frequentam o centro do Recife. Eu mesmo prefiro ir 1000 vezes num shopping do que ir no centro do Recife. Mas é o que tá acontecendo hoje. Porque não tem segurança nenhuma, não tem lugar para estacionar, você não sabe se deixa seu carro ali no meio da rua, quando você voltar, não tá com o vidro estourado, o pneu a turma levou, que a turma até pneu agora tá roubando os carros, né? Então, assim, se a gente tivesse segurança, muita gente iria pro centro, né? Movimentaria a economia local. E aí, como é que você vê essa questão, né? Tô até pegando aqui o lugar de Eduardo Não, de gente, eu perguntar. quero que você fale. Mas é importante, a gente falou aqui, era um tema que a gente queria entrar, mas eu queria ver como é que você entende dessa forma. Você faz parte da guarda, como é que vocês E ele enxergam? tem uma notícia quente pra gente. Ah, é? Só pra você saber. Vamos embora. Vai lá. Então, Bem-vindo, meu amigo. Boa muito tarde. obrigado mais uma vez estar aqui. Veja só, essa questão do armamento da guarda, existem muitos debates para que a gente possa conscientizar as autoridades,
Mas a coisa está muito clara na lei. Se olhar a lei federal, o Estatuto das Guardas Municipais, o Estatuto Geral, vai ver que as guardas foram criadas para serem armadas. Sim. Então, se o município ele criou sua guarda municipal, ele não pode deixar sua guarda desarmada. Está lá na lei que a guarda faz o patrulhamento preventivo, que ela tem que atuar nas emergências, nos flagrantes, em uma série de situações de delitos do município, mas como o guarda municipal vai poder atuar com eficácia se ele não utiliza os instrumentos para o exercício do seu trabalho. Em muitos lugares não tem armas não letais, que também é uma obrigação do Estado. Há uma lei de 2014 que obriga o Estado e o município a fornecer armas de choque e espargidores. E quase todos os municípios não encaminham esses Espargidores, spray de pimenta. sprays. E a arma de fogo. Numa capital como Recife, é a única capital do Nordeste que está nessa situação, não é armada. E você, que é cidadão comum, que transita nas ruas e que precisa utilizar os equipamentos públicos, você não consegue usufruir disso. Então, não consegue dar um passeio na praia. Você está ali em Boa Viagem, por exemplo, você não vê a guarda municipal. Eu circulo por ali, eu não vejo a guarda municipal, não vejo as motos da guarda, não vejo as viaturas da guarda, não vejo os guardas de bicicleta, não vejo nenhum trabalho efetivo da guarda municipal para a prevenção da violência em Boa Viagem. Sim. Né? Então, assim, é muito grave que isso venha se arrastando aí ao longo desse tempo. Foi muito importante que os vereadores fizeram esse requerimento em conjunto. É preciso também, aí eu repasso aqui aproveitando sua presença aqui, é preciso fazer um estudo, né, na lei orgânica municipal e também do regimento interno da casa, para ver a viabilidade jurídica de a própria Casa Legislativa fazer uma emenda na lei orgânica que promova e que facilite o armamento da guarda e não fique só dependendo do prefeito. Sim. Porque isso é possível. Depende do que está escrito na norma orgânica, na lei orgânica e no regimento interno da Câmara. É importante salientar que até para o exercício do trabalho, está falando aqui, Eduardo, imagina, uma das missões é realizar a guarda patrimonial. Tem alguém ali depredando o patrimônio público ou causando algum tipo de dano até ao próprio recifense. Você vai chegar com a rosa pro bandido ali. Quer dizer, hoje vocês têm dificuldade para realizar o próprio exercício da função de vocês. Porque isso é trazer também segurança para que o próprio guarda municipal possa exercer bem seu trabalho. Sim. Como é que você é um agente da lei, que você vai regular, obviamente, até o próprio comportamento do cidadão, sem ter meios de fazê-lo? Então, entra a sensação de segurança que o Eduardo estava falando, quando um turista desce ali em Recife e vê que a pracinha de Boa Viagem, que a orla está tranquila, está bem. Porque quando eu falava sobre isso, falando sobre segurança pública, você chega num lugar, aí está lá bem iluminado, iluminação de LED, aí agora, não sei, é um levantamento que a gente vai fazer, eu tô falando desse buraco negro aqui, ele tem uns postes, não sei se vocês já viram, é um poste pretozinho apontando não sei para onde, e umas iluminações que ninguém sabe para que serve aquela bexiga ali. Em Boa Viagem, colocaram uns postes em Boa Viagem, que é assim, tem o poste que vai pra rua. Isso. Já tá lá. Aí colocaram no mesmo poste, outro poste indo pra calçada. Pois é. Não, e tem uns que são em pé, Eduardo, que estão ali na Cruz Cabugá. Ilumina onde já está iluminado. A gente vai levantar. Ali vai ser a pista de pouso. É brincadeira, viu? Deve ser. A gente vai Tá fazer fazendo esse o sinal de luz, pode Pois ser. Mas eu falo de segurança pública em um sentido muito amplo. Isso aí é um dos propósitos. Até a gente nem consegue estabelecer o quanto de redução vai existir apenas com essa ação. Né? Porque envolve iluminação. O próprio presídio, Eduardo, você disse ali é uma escola do crime. Às vezes a pessoa comete o crime, entra ali e sai. Às vezes não, todas as vezes. Sai 10 vezes pior. Quer dizer, existe um bojo que envolve a segurança pública, mas com toda certeza. E aí, estou colocando o mandato à disposição, nós votamos favorável ao requerimento, agora precisa
que o prefeito tenha esse desejo, que o prefeito pare de brigar com os dados estatísticos. E não é só só mostrar brigar. que toda cidade que armou a guarda reduziu Melhorou. os índices com criminalidade. Felipe, Agora- brigar, desculpa, Débora, brigar é uma coisa, ignorar é pior. exatamente. E aí é a novidade que você tem, Isso. porque a Associação dos Guardas Civis Municipais entrou com uma ação, como é que foi essa história? E assim, era de 5 dias o prazo, agora são quantos dias? Diga aí pra mim. São 3 dias. Ele tem Três 3 dias dias. para responder a guarda. Isso. Como é que foi essa ação? Diz aí. Bom, a associação, diante de todo esse caos, não é só em Recife, é em todo o estado, vários municípios não armam suas guardas e não fazem estrutura, e precisávamos, né, atender esse clamor social e o direito do cidadão à segurança pública e também o direito do guarda ter sua defesa também. Isso. Certo. Então, nós ingressamos com ação civil pública, Certo. né, contra o município de Recife e outros 29 municípios de Pernambuco, no sentido de que a justiça obrigue ou faça alguma coisa para que esses municípios se adequem à lei federal. E Recife, nós ingressamos nessa ação, fizemos um pedido para que o município do Recife dê explicações do porquê que não está armando a guarda. Na ação, nós colocamos um cronograma para que ele não venha dizer, nós não temos recurso nesse momento, não podemos fazer isso de imediato. Não, na ação nós colocamos um organograma para que o município ele tenha um planejamento de trabalho para que ele possa armar a guarda municipal. O que não pode é ficar nessa omissão permanente, Sim. nessa visão cega, que ele fique, que é como o Eduardo falou, ignora totalmente. Né? Nem responde, pô. Agora mesmo houve um homicídio dentro do Compaz. Compaz. Agora mesmo teve um guarda municipal baleado. Então nós temos as duas vertentes. Sim. Temos a questão do guarda eficiente para evitar que ocorra um crime E também para se proteger. Para se proteger. Não tem sentido. Olha, eu acho uma covardia tamanha. Eu tive essa informação de uma guarda municipal também, de que ele coloca postos, né, aqui no Recife, por exemplo, na Praça Maciel Pinheiro, você deve conhecer, lugar perigosíssimo, né, e coloca um guarda municipal ali para fazer a proteção, quando na verdade ele não consegue fazer nem a própria proteção. Isso. Rapaz, isso é uma covardia, tu mandar um cara pra guerra sem arma. É jogar no Round 6, Tá que vira aí. entendendo? Isso é uma Pra tu se virar. covardia tamanha, Quer ver sabe? outra covardia, Débora? Outra covardia. Eu tô sem um dado aqui, Eduardo, mas posso mandar depois. Vá. É a prefeitura gastar milhões em contratação de empresas terceirizadas Isso. para ter a segurança armada. Não Exatamente. existe. Isso, Mas isso. sabe o que é a questão, Eduardo? Vê. Imagina. Aqui é concurso público. É. A vaguinha de segurança ali é que vai dar o voto daquela pessoa e daquela família. Sem falar no isso. valor Sem que é falar do gasto. valor que é gasto com aquela empresa. Sem falar. Ou seja, é um absurdo, é uma aberração. É o assim, tem tantos adjetivos aqui para trazer. É uma contradição tremenda, né? Contradição. Como é que você contrata a segurança armada, você tendo os guardas municipais que pode. É um recurso que poderia estar servindo exatamente para capacitar, organizar, armar, preparar a guarda para melhor servir a Eu não me lembro população. quem me deu essa informação, mas neste Mas foram momento nós milhões. temos armas. Armas. Você não foi, Adevaldo? Tem armas que vieram da polícia militar. A polícia militar, toda vez que troca o armamento, essas armas vão para a destruição. Em vez de ir para a destruição, armas, guardas municipais. Isso Sim. está. Existe um quantitativo de armas aqui destinado para Recife. E essas armas, com o tempo, vão ficar deterioradas, Sim. perder o valor. E a prefeitura foi deixando para lá. E acho que hoje esses equipamentos, eu não sei nem em que estado se encontram, né? Sim. Então, assim, é mais uma situação lamentável. Nós fizemos um encaminhamento para o procurador do município sobre a questão da terceirização, dos milhões gastos com terceirização,
O prefeito, quando ele vai sair, ele Tem sai. ideia de valores? Não lembro, mas é na casa Pode de até milhões. tentar levantar isso aí. É o prefeito, quando Tentar ele levantar. sai, Mas é porque são muitas ele circula com pessoas armadas, Sim. né? Então, por que ele quer que o guarda trabalhe desarmado? Pois é. O Sim. compaz tem um guarda, mas o guarda, como é que ele vai fazer a segurança? O próprio presidente, Eduardo, desculpe interromper, mas porque me veio a lembrança que essa turma que é contra, a favor do desarmamento. O presidente da Câmara, você fala. Não, o presidente do Brasil. Do Brasil, sim. E quando era jovenzinho, que tinha uma namorada, ele andava com um revolvezinho para proteger ele e a namorada, porque o caminho era Mas Mas ideologia, a arma, assim, a arma é. não protege, a arma piora. Pois é. É. Não, assim, é interessante isso que ele falou. Aqueles que defendem o desarmamento são os mesmos que andam ali com seguranças Isso. privadas. E não é pouco Isso. armado, não, entendeu? É, exatamente. Mas para a população Exato. é a falta de E a segurança. população fica aí, à Pois é. mercê da violência. Isso. Ao Deus dará as ruas aí, de todo jeito. E Verdade. o armamento da guarda, ele sim, ele reduz muito a violência. Temos dados de Ipojuca, por exemplo, recentemente, que é o Isso. primeiro mês que Ipojuca, ao longo de muitos anos, que não teve um homicídio. Eu recebi essa Maravilha. informação. É que lá criaram a ROMU, Rondas Ostensivas e Marechal. Eu esqueci agora. também, né? Que faz, né? Aqui em Recife. Aqui tem. Mas Existe só uma que- guarda municipal que é para ser mais ostensiva, Mais que me ostensiva, esqueci né? o nome dela Só agora. que não funciona. Mas não tem arma, não pô. funciona. Não Entendeu? funciona assim. Débora, Sim. eu sou o bandido. Aí vamos lá, vamos pro meus 24 anos cobrindo Então polícia é um aí, negócio plantão até cabidela, que- né? Não, escolha outro. Não, é plantão cabidela, vamos lá. Como é que o bandido pensa? O bandido, ele quer facilidade. Exatamente. Então vamos lá, eu tô aqui, eu posso roubar a casa de Débora, de Felipe ou de Atevaldo. Débora não tem arma e é mulher. Opa. Felipe não tem arma, mas é homem. E é um caba meio grande, né? Etevaldo é homem, ou podia ser mulher, mas eu sei que ele tem 2 pistolas lá dentro. Meu Deus do céu, peraí, bicho. Veja, é um caso. Eu não tô armado, eu uso uma faca. Eu vou roubar a casa de Débora. É quem me oferece menos resistência. Sim. Eu poderia entrar na casa dos dois? Poderia, mas oferece menos resistência. O que é que eles usam como argumento? Não, mas o cara pode entrar na casa do cara armado para roubar a arma dele. Pode, mas o índice disso é deste tamanho. Não, ninguém tem coragem. Porque o cara vai na feira de peixinho e fala assim, ó, eu quero comprar um sapato. Eu digo porque eu já vi. Eu sei como funciona. Qual é o número? 38. Ah, tá, entendi. Assim que se compra na feira de peixinho, na feira de cavaleiro. Né? Assim. Então, veja. Se você proíbe a arma do cidadão, você não está afetando nada do bandido. O bandido, ele é fora da lei. Ele não respeita a lei. Sim. Agora, se você diz assim, ó, eu não sou a favor do porte, sou a favor da posse de arma. Se eu vou roubar, eu sou bandido, eu sei que na tua casa tem arma, na tua casa tem arma, na tua casa tem arma. Meu irmão, eu vou roubar a casa não, velho. Eu vou roubar outra coisa. Porque se eu for roubar a casa, eu tô lascado. Se eu for no Parque Dona Lindu, eu digo, rapaz, vou assaltar lá. Ontem eu contei aqui, na noite da terça pra quarta, não, da segunda pra terça, eu tava andando com meus cachorros lá, deu um apagão no Dona Lindu e na altura do Jangadeiro. Os porteiros me diziam, ó, teve assalto aí. Aí o último porteiro me disse, foram 3 assaltos e os caras estavam lá ainda, porque tava tudo escuro. E não Pois tem é. guarda municipal. Pergunto a vocês, se tivesse lá 3 duplas de guarda municipal com um PPO lá, um posto policial Isso. ostensivo, ia ter os assaltos? Não ia. Não. Não Forma ia. alguma. Sim. Então o blá 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 dessa galera, não, arma não adianta. Mas, pronto, vou falar aqui porque todo mundo foi notório, foi público. Trouxe Ivan Moraes aqui, eu sempre trago a contradição. Sempre. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que tem que ter argumento. Sou contra o armamento. Mas na outra fase ele falou, quem tem que estar armado é a polícia. Eu digo, mas por quê? Não, porque a polícia tem que proteger. Eu digo, então a arma protege. Aí eu não entendi. Não, porque é obrigação do governo. Sim, ninguém está dizendo que é obrigação do governo ter a polícia militar com um efetivo maior bem armada. Mas o poder municipal não pode se eximir também dessa responsabilidade. Mas é uma guarda patrimonial, ok. Eu vou botar a guarda patrimonial armada nos mercados, no camelódromo, nos parques. Eu garanto que eu vou reduzir a Mas, violência. Eduardo, essa questão essa coisa de guarda patrimonial, isso aí já caiu, isso aí já
O STF já disse que Guarda Municipal é um órgão de segurança pública, Isso. certo? E falta quem é, Tevaldo? Está delimitado lá, A tudo ordem do na prefeito, lei é. federal. Então o armamento só está faltando a boa vontade do prefeito, porque existe estatística, Sim. a lei está aí, a própria população já se manifestou no sentido de que é necessário que a guarda seja armada e já teve até moldando um pouco a questão do debate aqui, trazendo para a população. Sim. Já teve até um plebiscito há anos atrás sobre armamento, né? E o pessoal votou a favor. Se as pessoas votaram a favor naquele momento, é obviamente que hoje a população não ia ser contra uma guarda, uma polícia armada. Perfeito. E não há nenhuma razão, porque o guarda não é treinado, porque isso aqui. Não, se treina, você forma. vai armar uma guarda Claro, vai ter municipal, como, o mas cara é vai. óbvio. O guarda já passa pelo treinamento quando ele vai adquirir sua arma particular. E Etevaldo, Débora, uma coisa importante, viu, Eduardo? Isso é ponto passivo na Câmara Municipal. Ponto passivo, ou seja, eu acho que 90% dos vereadores desejam a guarda armada. Pois é. Você tem ali a posição dos 2 vereadores do PSOL, mas até o vereador do PT, o próprio Osmar Ricardo, subiu a tribuna para falar que era a favor do armamento da guarda. Exatamente. Então o que é que falta? Até para ficar claro para os seus ouvintes aí, para a sua audiência, Sim. Eduardo, quem não arma a guarda municipal é o prefeito. Na hora que ele disser quer armar, a guarda vai ser armada. Ponto. Agora, Débora, que é advogada, você tem conhecimento político e você também tem conhecimento jurídico, que eu sei. Qual é a diferença da falta de vontade para a prevaricação? Vamos lá. Eu sou o gestor da cidade, eu tenho um índice de violência grande, eu já tenho todo um processo que autoriza, e inclusive quase que obriga a armar a guarda municipal, e eu não armo. O Poder Judiciário vai julgar. É exatamente o que eles fizeram. Que ele acabou de trazer, que é provocar o Poder Judiciário para que haja uma intervenção e aí o Poder Judiciário obrigue o Poder Executivo e Legislativo a armar, Aí autorizar. a partir dessa obrigação é que vira uma prevaricação ou uma desobediência. Se ele se negar Se ele essa se negar. realidade, eu penso dessa forma. Então ele tá né, empurrando com a barriga para acontecer isso, né? Veja, eu acho que ele... Qual é o meu sentimento? Tá. Ele comunica muito com as pessoas que têm uma ideologia mais voltada à esquerda. Sim. E aí é uma ideologia desarmamentista. Eu acho que passada a eleição ele trabalha para armar a guarda. É um sentimento. Depois me cobre isso. Cobra. Passada a eleição, eu acho que o prefeito, porque ele entende isso, de repente é uma análise, tá? Ah. Tô aqui conjecturando. Que ele pode ir de Perder encontro, voto, tá. ir contra aquele público que mais. Faz sentido. Não é, veja, é um absurdo ele não entender que a guarda municipal. Isso é uma questão óbvia, os números estão aí. É negar. Aí vamos trazer essa realidade da discussão que eles tanto gostam. É negar a ciência. Negacionismo. É negar dado científico. Agora, mesmo esse público aí, periferia e tal, mesmo esse público sabe que precisa de segurança pública. Muitas vezes a prefeitura, alguns órgãos aí, alguns municípios, eles subutilizam a guarda e deixam a guarda, a imagem da guarda para aquele cidadão de uma forma que são figuras que, sabe aquela coisa do guarda que vai tirar ali na feira, pega ali Que ali é o agente da mercadoria. DIRCOM, na Isso, verdade, então do controle aquela urbano. aquela imagem é aquela imagem que fica na periferia, do guarda que toma a mercadoria e do guarda que multa. E aí vem o aí trabalho também de melhorar a prefeitura imagem. A prefeitura não tá nem aí para melhorar essa imagem. Então ela tem até para as pessoas respeitarem o guarda desarmado, valorizar a imagem do guarda nesse sentido era fundamental. Isso. Porque você desqualifica o órgão de segurança pública Claro. ao ponto que o cidadão, ignorante às vezes, tu não é nada, tu não é polícia, sabe? É verdade. Isso prejudica. É verdade. Então a Sim. prefeitura que está gastando milhões aí com publicidade, com a imagem do trabalho dela, ela tem que trabalhar a imagem da guarda municipal. E Precisa, às vezes não é precisa. só a ignorância, ela se dá também a partir de uma revolta. Às vezes não é só a ignorância, é a revolta de você sofrer tanto, de sofrer porque não tem acesso à saúde, de sofrer porque não tem acesso à educação,
Então, assim, termina isso descambando para violência contra o agente público. Eu digo isso porque às vezes a gente chega, Eduardo, para fiscalizar uma unidade de saúde, por exemplo, o pessoal já fica ali oriçado e aí quando a gente aborda, assim, como é que é a minha abordagem? Sim. Olha, eu estou aqui para ajudar inclusive vocês, porque eu sei que vocês são agredidos pela população, porque o camarada quando chega lá com seu filho, e aí não sei se vocês têm filho, mas faça tudo, mas não toque nos meninos da gente não, né? Isso. Então assim, quando mexe, ali aflora todo tipo de sentimento. Você chega numa unidade de saúde com seu filho doente e não tem gente para atender, e a recepcionista diz assim, ó, não tem gente para te atender, toda a carga emocional ela é despejada no agente público. Existe lei já, obviamente, que garante ao agente essa segurança. Mas, além da ignorância, existe a própria revolta com o poder público, com o funcionalismo público, que nada funciona. Isso. O Estado, o poder público não consegue prestar um serviço de qualidade. Né? Eu acho que essa questão da guarda iria ajudar até o trabalho da própria prefeitura. Né? Na verdade, eu voltando a essa ideia aí do prefeito, eu não entendo de verdade, assim, eu não encontro argumento lógico, né, pra gente entender por que não Você não armar a conta. guarda. Você não Entendeu? conta. Ou é questão ideológica, como ele tá bem Eu colocando, acho que pra não que perder o tá voto certo. de pessoas que são desarmamentistas. Porque, veja, é como você bem colocou, traria respeito pra guarda, traria Segurança para a população e para o principal. próprio Excelente guarda. ponto de discussão. Você teria menos violência. Aumenta você a renda. aumenta a questão do comércio em si, como a Tudo, gente pô, falou o aqui no turismo. começo. Então você tem. É uma coisa assim, ó, que a gente só vê lados positivos, né? Ah. Não tem algo negativo, sabe? Talvez, e eu queria até jogar essa bola para você, que já eu me posicionei já várias vezes, né, na internet e em conversas assim, a favor do armamento da guarda. Uma das principais coisas que a população sempre pergunta, eu não queria que esses caras aí ficassem armados não, se referindo à questão da CTTU. E aí eu queria que você desmistificasse essa situação, que CTTU não é guarda municipal. Não é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está em casa entender um pouco melhor sobre essa questão. Bom, a CTTU é um órgão de trânsito Isso. para o controle Uma urbano, Que mobilidade. usa guardas e municipais. o uso efetivo da guarda municipal. Isso. Porque o guarda municipal, ele, na forma da lei, tem a prerrogativa de atuar também no trânsito. Tá. Então a prefeitura, com isso, ela não faz concurso específico para agente de autoridade de trânsito. Ela Certo. utiliza os guardas municipais. para Nesse caso do armamento, abrangeria CTTU também? Não, né? Não, só Porque aí os teria uma guardas guarda- municipais. Isso. Os guardas. Aqueles que são Isso. guardas Isso. municipais, eles podem utilizar o armamento institucional. E E como- certamente Quem um é CTTU, agrupamento gente? dentro do Quem é CTTU tá ligado à Secretaria de Mobilidade, é outra Mas na parada. verdade, eu ainda sou, aí eu vou dizer, eu sou a favor de armar CTTU também. Agora veja, tudo com treinamento, é o que eu digo. Mas ainda que fosse Não a é você formação, jogar, não é você jogar a arma. As pessoas pensam assim, não, vai jogar a arma. fazer bamburim de arma. Não é assim. Então é você pegar, é você treinar, é você dar. Inclusive tem um treinamento que o CIOI fazia aqui, não sei se faz mais, que é de como você não atirar. Tudo que você pode fazer para evitar o disparo. Então veja, tem A arma é o último treinamento, nós recurso, temos né? excelentes profissionais aqui para treinar isso. Nós Sim. temos uma Polícia Federal que infelizmente agora está sendo usada como uma guarda real aí do presidente, mas enfim, nós temos profissionais fantásticos para fazer isso. Nós temos como treinar, nós temos como armar, nós temos como, inclusive, você falou uma coisa muito importante, aí vou fazer para minha área de marketing, de jornalismo, etc. Cara, imagina você no meio do Nordeste, que você tem Salvador muito violento, que você tem Maceió é melhorzinho, mas você tem São Luís violento, você tem um Nordeste que o pessoal tem esse negócio da violência, e você mostra uma cidade com guardas municipais Sim. bem equipados, com boas viaturas, com bons armamentos, Trabalho com de treinamento, inteligência. uma divisão da Guarda Municipal voltada para o turista. Isso. Você mostra uma profissionalização. Você mostra que Sim. você está tratando como primeiro mundo uma coisa que é básica, que é segurança. Até para a cidade. É. Por exemplo, eu vou disputar turismo com Fortaleza. Um exemplo, com Salvador. Vem para cá que aqui é seguro. Isso. Tá entendendo? Aí você pega um guarda municipal, você paga bem o cara. Vou botar essa divisão de turismo. Os guardas municipais todos têm treinamento
em receptividade de turista, todos falam inglês. Entenda, você pode qualificar essa guarda. Sim. Em toda profissão vai ter mau profissional, gente. Isso aí. Vamos falar diretamente. Político tem mau profissional, mais do que bom. Jornalista tem mau profissional. Tem mau profissional, pastor, padre. Tem. Exatamente. Isso aí é questão de ser humano. Agora a gente não pode tirar um caso como o rótulo. E o guarda municipal, ele, como eu ia dizendo, ele vai comprar sua arma particular, ele passa por um treinamento básico para arma particular. Vai armar a guarda institucionalmente, tem um curso de formação antes, né? Quando cria a guarda. Isso. Aí ele passa por um treinamento onde ele passa por teoria e prática de tiro. Ele, nesse prática de tiro, ele dá no mínimo 50 disparos. É pouco. Aí ele vai para o curso para o armamento institucional. Aí ele passa por outra formação e ele dá 280 disparos, muito mais disparos do que a polícia militar. Então, capacitação para o guarda, quando ele vai ser armado, tem e deixa ele totalmente preparado. Sem falar, Eduardo, uma coisa importante até, Valdo, é que já existe referência, porque a gente poderia até dizer assim, não, mas aí é um projeto pioneiro, precisa ver e descrever aquilo que vai ser feito, mas estamos falando que Recife é uma das últimas capitais É a única, eu acho. do Brasil e é uma das poucas cidades do Brasil que ainda não arma a guarda municipal, né? Principalmente fazendo uma relação versus aí quantidade de habitantes. O que se mostra é que existem dados científicos que mostram a redução da criminalidade. Existe nesses municípios um projeto já bem implementado, ou seja, está claro aquilo que precisa ser feito. E simplesmente a prefeitura se nega a fazer. Está tudo muito claro. Isso já está batido, minha gente. Assim, eu acho que não existe mais campo de discussão. Porque já é algo batido. Isso já acontece em inúmeras cidades. E o mais o resultado está claro, está posto. A forma como deve ser feito está posto também. Como se realizar isso está posto também. Está tudo muito claro. E essa Sei omissão do Recife, ela prejudica a cadeia de segurança pública, principalmente dessa região mais próxima. O Ministério Público tinha um projeto chamado Cidade Pacífica, que eu não sei mais como é que está andando esse projeto, porque não há uma integração do Recife diretamente nisso. Aqui, o vereador falou em referência, aqui em Pernambuco tem referência. E Pojuca é uma cidade que está estruturada, todo o efetivo da Guarda Municipal é armado, tem drone, tem um fardamento impecável. Não só combatendo o crime, como evitando. Tem uma equipe de instrução permanente o cabo, para formar o guarda. Os índices também armou. Eles já estão importando a formação. A Guarda de Pojuca já está formando os guardas de outros municípios. Nós chegamos no fim do tempo da gente. Eu primeiro agradecer demais a presença de vocês. Só elogios aqui pelo debate. Nós terminamos debatendo muita coisa que eu acho que é importante do Recife. Né? A gente não debateu somente a questão dos empréstimos, mas provamos aqui que tem muita coisa para resolver, coisas que são exequíveis, ou seja, que dá para resolver. E que tem dinheiro para fazer as coisas. Principalmente, você estava aqui desde o começo, não foi, Etevaldo? Então você pegou essa parte. Você que está em casa, deixa eu falar com você agora direto. Nós temos uma chance daqui a 4 meses? Agosto, estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses. 4 meses. Daqui a 4 meses nós temos uma chance de realmente mudar esse quadro. É faxina. E não é só a faxina do prefeito, de tirar essa família do poder. É a faxina de, como você viu aqui, do que impede que o Recife caminhe. A Câmara de Vereadores hoje tem, em sua maioria, vereadores que impedem que o Recife caminhe para frente. Verifique quem são e não os reeleja. Reeleja vereadores que você viu, opa, Felipe aqui votou contra a história dos empréstimos. Felipe aqui votou a favor disso, daquilo outro. O outro lá também. Esses, beleza. Esses a gente reelege. Veja os que estão defendendo os seus valores. Vamos limpar essa Câmara de Vereadores. Vamos trocar essa prefeitura, porque pra gente andar. Porque a gente tá preso há 24 anos atrás. E aí, meu amigo?
Se continuar assim, continua sem guarda municipal armada, continua com buraco, continua com alagamento, continua com barreira e pior, agora devendo quase 4 bilhões de reais. E ainda endividado. Débora, obrigado, meu amor, obrigado. Obrigada Quero que você aqui também, mais vezes, Eduardo. tá? A Vamos gente estendeu embora. hoje mais 1 hora o programa para poder a gente fazer meio que um podcast aqui com vocês, Vamos embora. tá? Às Felipe, vezes meu que velho, eu sei que você tem uma chamar, a agenda gente tá por aqui. pau, a sua agenda, que eu sei, que ainda tá na história de pré-campanha já também, então eu sei que deve estar com a bexiga, né? Mas foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, o nosso mandato está à disposição para a gente poder debater o Recife. Que você cumpre, Eduardo, com a sua missão e com esse trabalho de comunicar com as pessoas um papel essencial. E às vezes dá voz para gente que não tem voz lá dentro, que Mas muitas eu vezes quero, tem esse espaço suprimido e faz um bom jornalismo, divulgando aquilo que precisa ser divulgado, produzindo a transformação na vida das pessoas, principalmente dos mais necessitados. Esses é que a gente também precisa encontrar, porque são esses que sofrem muito mais. A gente tem recurso para pagar um plano de saúde, a gente tem um acesso a um lazer, tem a segurança privada, mas quando fala ali da maioria da população sofre com a falta ou péssima prestação de serviço que é ofertado pela Prefeitura da cidade do Recife. Então, obrigado demais Eu que pela agradeço, disposição. Sempre que chamar, estamos juntos. Vamos estar junto, inclusive, se Deus quiser. Etervaldo, obrigado. Tá? Desculpa a demora para lhe atender aqui, Não, né? meu Porque a amigo. gente estava com esse negócio dos empréstimos para discutir, mas foi bom porque aí a gente estamos com um vereador, com uma pré-candidata a vereadora. A gente pegou pessoas que são envolvidas com o Recife, então veja Perfeito. bem. Aqui os comentários são 100%. Todo mundo quer armar a guarda municipal. Então, meu amigo, o Perfeitamente. senhor vai se queimar, viu, menino do cabelo branco? E eu digo aos dizendo. guardas municipais, os colegas guardas municipais Contem de todo com o a gente, estado, pensem, reflitam quando for dar seu voto a qualquer prefeito ou a qualquer vereador, Exatamente. qualquer candidato, porque muitos não se alinham com o que é melhor para a cidade, nem com o que é melhor para a segurança pública e nem com o que é melhor para você guardar. Exatamente. É verdade. Pense em você e em sua família. Obrigado, viu, Etervaldo? Deixa eu agradecer a minha equipe técnica que está aqui sem almoçar. Os caras são bons. Meu amigo Show de D2 bola. ali tá só D1 agora. Que um ele já perdeu por causa da fome. Sem almoçar, mas sorrindo. Rapaz, Batista ali da escola do professor Raimundo também. É bom. É o Padre Quededo. Ele também tá ali. Rapaz. Como é tropeço da família Adam. Sobra tudo pra mim, né? Claro. Meu amigo Grilo, obrigado, viu, Grilo? Obrigado a toda a equipe, vocês que estão aqui acompanhando os vereadores, muito obrigado. Desculpem a demora, tá? Mas a gente é um espaço que a gente tem tempo de conversar e claro. às vezes vocês não têm esse direito. Então, estamos acabando o Girando na Pauta de hoje. Muito obrigado e até amanhã. Se Deus quiser. Deus quiser. Bora.